Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Cultivo Online. Capítulo 1701. 9 símbolos de dragão atingiram o nível 4. Devido aos 9 símbolos do dragão, você ganhou a habilidade de usar o verdadeiro despertar do dragão. O verdadeiro despertar do dragão? O nota. Descrição. Aumenta ainda mais suas capacidades físicas ao se transformar. Sua força física e defesa física base serão multiplicadas por 10. Meu Deus! O que estamos testemunhando? Ele já está na 4ª gota de sangue. Os espectadores ficaram perplexos ao confirmar que Yuan realmente havia conseguido refinar o sangue do deus dragão em tão pouco tempo. A tirana inigualável ainda está na 1ª gota de sangue. A diferença é avassaladora. O que está causando essa disparidade? Como um humano pode consumir o sangue do deus dragão com tanta facilidade? Os espectadores se esforçaram ao máximo para compreender os eventos bizarros que ocorriam diante deles. Sem que soubessem, até mesmo o deus dragão ficou perplexo. Entretanto, quando os 9 símbolos do dragão de Yuan atingiram o nível 4, sua existência foi revelada por uma fração de segundo, e o deus dragão não deixou passar. Há um poder misterioso e poderoso escondido nas profundezas de seu corpo. Para conseguir escapar até mesmo da minha detecção, sua origem pode até mesmo me superar. O deus dragão falou com uma carranca profunda no rosto. Monarca primordial, você sabe alguma coisa sobre isso? Afinal, ele é seu filho. Ele se voltou para o monarca primordial em busca de ajuda. Você sabe tudo sobre seus próprios filhos? O monarca primordial respondeu com uma pergunta. Se você está tão curioso, pode perguntar a ele mais tarde. O deus dragão suspirou interiormente. Nesse ritmo, ele refinará todo o meu sangue. Apesar de oferecer uma recompensa especial para quem conseguisse refinar todo o seu sangue, o deus dragão nunca esperou que alguém conseguisse. No entanto, agora que alguém parecia ter uma boa chance de passar no segundo teste com perfeição, ele se viu obrigado a considerar seriamente qual seria a recompensa. Enquanto isso, Yuan continuou a refinar o sangue do deus dragão a uma velocidade chocante. 9 símbolos do dragão foram ativados. Os 9 símbolos do dragão estão ressoando com o sangue do deus dragão. 9 símbolos do dragão absorveram o sangue do deus dragão. Em menos de 1 hora, Yuan completou o segundo teste refinando 9 gotas do sangue do deus dragão. Só resta uma gota, pensou Yuan consigo mesmo enquanto olhava para a última gota de sangue dentro do recipiente. Como ele já havia refinado 9 gotas de sangue sem problemas, Yuan não tinha motivos para se preocupar com a gota final e a jogou na boca sem hesitar. Depois de consumir o sangue, Yuan fechou os olhos para deixar os 9 símbolos do dragão fazerem todo o trabalho. Poucos minutos depois, Yuan abriu os olhos e respirou fundo. Isso deveria ser o fim disso, ele murmurou. Entretanto, logo após refinar todo o sangue do deus dragão, Yuan foi teletransportado à força para outro local. O que é isso? Yuan olhou calmamente para o deus dragão e perguntou. Vou distribuir a recompensa especial para você agora mesmo, disse ele com um sorriso profundo. Ah? O deus dragão o teletransportou novamente. Ele estava agora diante de uma enorme poça de sangue que flutuava em algum lugar da extensão infinita. É isso que eu estou pensando? Yuan engoliu em seco, nervoso. O deus dragão assentiu e disse, sim, está em uma poça do meu sangue e também é sua recompensa especial. Darei a você até o final do segundo teste para refinar o máximo de sangue possível daqui. Sério? Isso significa que posso passar 3 meses inteiros absorvendo tanto sangue quanto eu quiser? Yuan não esperava que o deus dragão fosse tão generoso. É exatamente isso que significa. Você não está satisfeito? Perguntou ele. Claro que não. Estou mais do que satisfeito. Sem querer perder mais tempo, Yuan imediatamente pulou na piscina, que era grande o suficiente para ser considerada um oceano. 9 símbolos do dragão foram ativados. 9 símbolos do dragão absorveram o sangue do deus dragão. Um redemoinho surgiu ao redor de Yuan quando ele começou a absorver o sangue. Embora o sangue não tenha sido enriquecido, a quantidade mais do que compensou. Que cena aterrorizante! O deus dragão refletiu consigo mesmo, observando com espanto Yuan consumir seu sangue como um buraco negro. Nesse ritmo, ele pode esvaziar o lugar inteiro antes que os 3 meses acabem. O deus dragão engoliu em seco, nervoso. Um mês passou num piscar de olhos. 9 símbolos de dragão atingiram o nível 5. Devido aos 9 símbolos do dragão, você obteve um corpo de dragão. É corpo de dragão. Descrição. Seu corpo agora tem a resiliência natural e a força bruta de um dragão de verdade, mesmo sem se transformar. Após adquirir um corpo de dragão, o físico de Yuan tornou-se semelhante ao de um verdadeiro dragão, embora ainda mantivesse sua forma humana. Sua força, resiliência e poder naturais aumentaram drasticamente, dando-lhe o poder de um dragão no corpo de um homem. Os dragões estavam no auge da força natural, nascendo com um poder imenso e incomparável. Até mesmo um dragãozinho de verdade poderia facilmente matar cultivadores no reino divino. Em termos de destreza inata, mesmo que Yuan nunca tivesse adquirido o físico imortal dourado, ele ainda seria o humano mais forte com seu corpo de dragão. Depois de mais 2 semanas, o deus dragão começou a encher o sangue novamente para evitar que ele fosse sugado até secar. Que monstro! O deus dragão murmurou com um sorriso forçado. Embora Long King fosse, sem dúvida, mais forte que Yuan no momento, o deus dragão acreditava que Yuan tinha potencial não apenas para alcançá-la, mas eventualmente superá-la. O tempo continuou a passar. À medida que o segundo teste se aproximava do fim, Long King mal conseguiu refinar a 9ª gota de sangue, faltando apenas 1 semana. Não sinto a presença dele em lugar nenhum do santuário do dragão divino. Ele realmente morreu tentando refinar o sangue do deus dragão? Que pena! Ela balançou a cabeça, decepcionada. No entanto, ela não se demorou muito nesses sentimentos e imediatamente se preparou para o julgamento final. Capítulo 1702.
Muito antes de Long King refinar sua 9ª gota de sangue, todos os outros participantes já haviam sido desclassificados. Alguns tentaram refinar mais sangue do que conseguiam e pereceram, enquanto outros desistiram após refinar a 1ª gota de sangue. A grande maioria dos participantes pereceu no segundo teste, o que significa que dezenas de milhões de participantes foram mortos em apenas alguns meses. Esse nível de baixas era sem precedentes em toda a expansão primordial e certamente entraria para a história como o festival do Deus Dragão mais mortal. Dos poucos milhares de participantes que sobreviveram, cerca de 95% refinaram apenas 1 gota de sangue. O restante conseguiu absorver no máximo 2 gotas de sangue, com Long Mei superando todos com 5 gotas de sangue. O quê? Você está me dizendo que Yuan, um humano, conseguiu refinar todas as 10 gotas de sangue em menos de um dia? Como se eu fosse acreditar nisso, seu idiota. Long Mei não ousava acreditar nessa informação, apesar de ter sido contada por muitas testemunhas. Onde está Yuan agora? Quero verificar com ele. Não sabemos para onde ele foi. Aquele humano desapareceu logo após refinar todas as 10 gotas de sangue. O Deus Dragão provavelmente o levou embora. É compreensível. Long Mei examinou todo o santuário do dragão divino em busca da presença de Yuan e com certeza, ele havia desaparecido completamente. Isso não prova nada. Long Mei continuou em negação. Era simplesmente muito difícil acreditar que um humano com um cultivo tão baixo pudesse absorver o sangue do Deus Dragão, muito menos refiná-lo. Entretanto, quando ela se lembrou das conquistas inacreditáveis de Yuan antes do festival do Deus Dragão, sua conquista mais recente se tornou menos inacreditável. Minha irmã mais velha sabe disso? Perguntou Long Mei. Os espectadores imediatamente balançaram a cabeça. Quem ousaria deixá-la saber que alguém, um mero humano, havia conseguido superá-la completamente? Ela também desapareceu em algum lugar depois de completar o teste. Poucas pessoas ousavam falar com Long King em circunstâncias normais, então era ainda menos provável que alguém se aproximasse dela com mais notícias. Então ela não sabe. Eu me pergunto como ela vai reagir quando perceber, Long Mei murmurou. Enquanto isso, em algum lugar na extensão infinita, Yuan continuava absorvendo o sangue do Deus Dragão. 9 símbolos de dragão atingiram o nível 6. Graças aos 9 símbolos do dragão, você obteve um núcleo do dragão, aumentando sua velocidade de cultivo em 100.000%. Seu núcleo do dragão também absorverá e refinará passivamente energia espiritual? Após adquirir o núcleo de dragão, o corpo de Yuan absorveu naturalmente a energia ao redor com uma velocidade impressionante. Como se ele estivesse cultivando ativamente mesmo em repouso. Isso significava que mesmo dormindo, ele cultivava mais rápido do que alguém se esforçando ao máximo, o que lhe dava uma vantagem injusta durante uma luta, quando seu inimigo não conseguia repor energia espiritual tão facilmente. De repente, o físico imortal refinador do céu harmonioso foi ativado? O núcleo do dragão começou a se fundir com o coração caótico? Jin, o núcleo do dragão se fundiu com o coração caótico? Você alcançou o núcleo do dragão caótico? O núcleo de dragão de Yuan fundiu-se inesperadamente com seu coração caótico. Agora, ele pode absorver tanto energia espiritual quanto essência caótica sem problemas. Você tem um dia restante. O Deus Dragão o notificou quando seu buffet estava chegando ao fim. Yuan abriu os olhos e perguntou, você se importa se eu levar um pouco do seu sangue de volta para o meu mundo? O Deus Dragão ergueu as sobrancelhas de forma questionadora e perguntou o motivo de ele precisar de seu sangue. Sem esconder nada, Yuan explicou que conhecia uma certa família de dragões nos 9 céus e acidentalmente absorveu todo o seu precioso sangue durante uma cerimônia sagrada, e prometeu ajudá-los. Seu sangue é quase idêntico ao sangue que absorvi naquela época, então imaginei que poderia usá-lo para reabastecer o suprimento deles, disse ele. Idênticos? Não pode ser. O Deus Dragão murmurou com uma expressão séria no rosto. Prometo que não vou levar muito, acrescentou Yuan. O Deus Dragão assentiu e disse, vou deixar você pegar um pouco, mas em troca, você terá que perder seu último dia aqui. Combinado. Yuan não hesitou em sacrificar um dia do banquete de sangue do Deus Dragão para retribuir a família Shi. Yuan começou a coletar o sangue do Deus Dragão com uma garrafa grande. Certo, já coletei o suficiente. Yuan não ficou ganancioso e só coletou o que precisava para ajudar a recuperar o lago de sangue da família Shi. Então eu vou te mandar de volta agora, disse o Deus Dragão. No momento seguinte, Yuan se viu de volta ao santuário do dragão divino. O segundo teste foi concluído, com 2 participantes aprovados. A voz do Deus Dragão ecoou por todo o santuário divino do dragão pouco depois. O quê? 2 participantes? Quem é o segundo? Os seres que não sabiam do feito de Yuan ficaram surpresos. Em algum lugar no santuário do dragão divino, Long King tinha uma expressão de grande surpresa no rosto. 2. É por isso que o julgamento não terminou quando eu terminei? Porque havia outra pessoa no julgamento. Quem é o outro? Ela pensou consigo mesma. Yuan não lhe veio à mente porque ela pensou que ele já tivesse morrido. O julgamento final começará em 10 minutos. 10 minutos depois, o Deus Dragão teletransportou Yuan e Long King à força para uma plataforma isolada na extensão infinita. Vê, vocês ainda estão vivos? Os olhos de Long King se arregalaram em choque ao ver Yuan parada ao seu lado, viva e completamente saudável. Você achou que eu estava morta? Yuan riu baixinho. Mas eu não consegui sentir sua presença, e vasculhei todo o santuário do dragão divino. Ah, isso é porque eu fui teletransportado pelo Deus Dragão depois que terminei o teste, ele explicou brevemente. O quê? Ela parecia estar encarando um fantasma, o rosto congelado em descrença. Em toda a sua vida, ela nunca havia experimentado tamanho choque. Isso significa que você refinou 9 gotas de sangue antes mesmo de mim, ela murmurou com a voz atordoada. 9 gotas? Não, eu refinei todas as 10 gotas. Yuan a corrigiu com um olhar presunçoso.
Capítulo 1703. 10 gotas de sangue? Ele refinou todas as 10 gotas de sangue. Long Wu-King murmurou para si mesma com uma expressão um tanto vazia no rosto, como se estivesse tendo um colapso mental. Por mais inacreditável que parecesse, Long Wu-King não duvidou da afirmação de Yuan. Como você fez isso? Perguntou ela. É um segredo, respondeu Yuan com um sorriso. No entanto, nem mesmo Yuan sabia a resposta. Embora soubesse que se devia aos 9 símbolos do dragão, desconhecia suas origens. Long Wu-King estreitou os olhos para ele, quase como se estivesse tentando desvendar seus segredos. Seu corpo ficou mais forte do que antes, e até seu coração caótico está diferente. Deve ter sido o efeito de consumir o sangue do deus dragão. Se Long Wu-King soubesse que Yuan havia absorvido e refinado um oceano de sangue do deus dragão no tempo que levou para refinar 9 gotas de sangue, ela provavelmente ficaria louca de choque. Vocês dois já terminaram de flertar? Se sim, começarei o teste final, disse o deus dragão de repente. Que absurdo é esse? Long Wu-King quase não conseguia acreditar no que ouvia. Estou pronto. Você pode começar o teste quando quiser, disse Yuan. O deus dragão recuperou 2 gotas de sua essência de sangue e deu uma gota para Yuan e Long Wu-King. Eu lhe darei um mês para refinar minha essência de sangue. O primeiro a refiná-la com sucesso será o vencedor deste festival do deus dragão e terá um desejo meu realizado. O deus dragão explicou as regras. Depois de ouvir as regras, Long Wu-King olhou para Yuan com uma leve carranca. Se ele tivesse conseguido refinar todas as 10 gotas do sangue do deus dragão mais rápido do que ela conseguiria refinar 9 gotas, havia uma boa chance de que ele também a derrotasse no terceiro teste. Não, o que estou pensando? Long Wu-King balançou a cabeça para se acordar. Não acredito que pensei que perderia antes do julgamento começar. Isso não é nada do meu feitio. Boa sorte, Yuan disse de repente para Long Wu-King. O julgamento final começa, agora. O deus dragão anunciou um momento depois. Assim como no primeiro teste, o teste foi transmitido para todos no santuário do dragão divino, e todos assistiram enquanto Yuan e Long Wu-King consumiam a essência de sangue. Você consumiu a essência do sangue do deus dragão? A linhagem do monarca imortal está reagindo à essência de sangue do deus dragão? Jin. Devido à imensa energia, você está tendo problemas para absorver a essência do sangue do deus dragão? 9 símbolos do dragão foram ativados? 9 símbolos de dragão absorveram parte da essência do sangue do deus dragão? O físico imortal refinador do céu harmonioso foi ativado? O físico imortal refinador do céu harmonioso começou a refinar a essência do sangue do deus dragão? Pela primeira vez, as 3 características únicas de Yuan trabalharam juntas para lidar com uma única fonte de poder. No entanto, mesmo com sua linhagem do monarca imortal, seu físico imortal refinador do céu harmonioso e os 9 símbolos do dragão trabalhando juntos, a essência de sangue do deus dragão ainda era demais para alguém do nível de Yuan. O deus dragão estreitou os olhos para Yuan e se perguntou, como eu imaginei. Não importa quanto do meu sangue ele absorva, é apenas sangue comum. Não se compara nem a uma gota da minha essência de sangue. É esse o limite dele? Yuan sentia o corpo inchando. Estava prestes a explodir devido à pressão avassaladora que se acumulava dentro dele como um balão cheio de ar. Ah, será esse o fim? Yuan suspirou interiormente, incapaz de fazer qualquer coisa para reverter ou consertar a situação. O monarca primordial apareceu e se preparou para salvá-lo. No entanto, o deus dragão interveio dizendo, você não deve mimar demais seu filho. Caso tenha esquecido, ainda estamos no meio do festival do deus dragão. Não permitirei nenhuma intervenção, mesmo que seja sua. Saia do meu caminho. Um brilho maligno cintilou nos olhos do monarca primordial, e sua aura emitia a intenção assassina. Pela primeira vez, o monarca primordial demonstrou sede de sangue. O deus dragão tremeu, mas foi implacável, estando até preparado para lutar até a morte. De repente, uma aura mítica apareceu, cativando tanto o deus dragão quanto o monarca primordial. Quando seguiram a direção da aura, ela os levou diretamente a Yuan, o que murmurou o deus dragão inconscientemente. Seus olhos se arregalaram ao ver um objeto dourado emergir do peito de Yuan. Uma vez totalmente exposto, revelou-se um objeto semelhante a uma lança. Quando o deus dragão tentou sondar a lança com seu sentido divino, a tentativa foi instantânea e violentamente cancelada. Algo que só poderia ser feito por uma entidade de destreza igual ou superior. Essa resistência inesperada o deixou momentaneamente perplexo. De repente, a ponta da lança dourada mirou diretamente em Yuan e disparou para a frente. Perfurou a frente de seu peito e saiu pelas costas, penetrando completamente seu corpo em um movimento rápido e brutal. Jin. A alma do dragão absorveu um pouco da essência do sangue do deus dragão? A alma do dragão está ressoando com a essência do sangue do deus dragão? A alma do dragão despertou completamente? A alma do dragão evoluiu para a vingança do deus dragão. A vingança do deus dragão? Nível máximo. Classificação: arma da alma. Taxa de crescimento. Requisito: só pode ser empunhado pelo jogador Yuan. Descrição: uma bela lança dourada de origem desconhecida. Ela está envolta em uma aura misteriosa que tornará toda a energia espiritual inútil. Habilidade única. Requer 9 símbolos do dragão nível 1 para ativar. Quando esta arma é empunhada, ela aumenta consideravelmente a força das técnicas do dragão de seu portador. Habilidade única 2. Requer 9 símbolos de dragão nível 3 para ativar. Se um dragão for morto com esta arma, os efeitos desta arma aumentarão com base na força do dragão. Esta arma também causa 100.000% a mais de dano a dragões e 10.000% a mais de dano a outros seres. Habilidade única 3. Requer 9 símbolos do dragão nível 6 para ativar. Permite ao usuário usar a técnica especial da vingança do deus dragão, supressão do deus dragão.
Se o inimigo for atingido pela supressão do Deus Dragão, sua linhagem será selada. Este efeito só pode ser removido pela vingança do Deus Dragão. Apenas uma linhagem pode ser selada por vez. Habilidade única. 4. Requer 9 símbolos de dragão nível 9 para ativar. Capítulo 1704. Depois que a vingança do Deus Dragão o ajudou a absorver parte da essência de sangue do Deus Dragão, Yuan não sentiu mais que estava se expandindo descontroladamente. No entanto, ele ainda estava tendo dificuldades para refiná-la. O Deus Dragão encarou a vingança do Deus Dragão com uma expressão profunda, seu olhar afiado e intenso, quase como se estivesse tentando abrir um buraco nele. Embora não pudesse ver o interior da vingança do Deus Dragão, ele tinha certeza de que continha uma alma poderosa, forte o suficiente para anular seu sentido divino. Embora o Deus Dragão não tivesse usado toda a sua força na tentativa inicial de espiar dentro da lança, ele não tinha intenção de tentar novamente. Não queria correr o risco de irritar o ser ali dentro, e tinha a forte sensação de que mesmo com todo o seu poder, o resultado permaneceria inalterado. Enquanto isso, Long Wu-King também lutava para refinar a essência de sangue do Deus Dragão. Embora fosse forte o suficiente para suportar sua energia avassaladora, ela rapidamente percebeu que precisaria de muito mais do que um mês para refinar completamente a essência de sangue. No entanto, ela não desistiu e deu o seu melhor. Ei, isso não é considerado trapaça? Comentou de repente um dos espectadores após testemunhar tudo. Você literalmente acabou de dizer o que penso. Usar um tesouro para te ajudar é pura trapaça. Mas havia uma regra que os proibia de usar tesouros? Alguém perguntou. Não, e o Deus Dragão não o desqualificou imediatamente, então deve estar dentro das regras. Os espectadores começaram a debater entre si sobre a legalidade de Yuan usar a vingança do Deus Dragão para ajudá-lo a refinar a essência do sangue do Deus Dragão. Embora não tenha sido explicitamente declarado, usar tesouros externos durante este julgamento era certamente contra as regras. No entanto, o Deus Dragão não considerou a vingança do Deus Dragão um tesouro externo por uma simples razão, porque estava diretamente conectado à alma de Yuan. Nesse sentido, era mais uma parte de seu corpo do que um item separado, tornando-se uma exceção. Dito isso, mesmo que Yuan trapaceasse um pouco, o Deus Dragão não se importaria. Afinal, não era razoável esperar que um humano com o nível de cultivo de Yuan refinasse sua essência de sangue. 2 semanas depois, você refinou a essência do sangue do Deus Dragão? O sangue do monarca imortal começou a evoluir. Progresso, 11%. Os 9 símbolos do dragão começaram a evoluir. Progresso, 50%. 9 símbolos de dragão atingiram o nível 7. Devido aos 9 símbolos do dragão, você obteve um coração de dragão, permitindo que você aprenda e use técnicas de dragão como se fosse um verdadeiro dragão. E suas capacidades físicas melhoraram drasticamente. Embora a essência do sangue do Deus Dragão tenha sido completamente refinada, Yuan só conseguiu refinar uma parte dela, com a vingança do Deus Dragão refinando a maior parte. Parabéns, você venceu, tornando-se o vencedor do Festival do Deus Dragão deste ano. O Deus Dragão se aproximou dele logo após terminar. Yuan tirou a vingança do Deus Dragão do peito e olhou para ela com uma expressão pensativa antes de perguntar. Isso não conta como trapaça. Já que tecnicamente eu não refinei sua essência de sangue sozinho? O Deus Dragão sorriu. Você é honesto, hein? Não se preocupe, está tudo bem. Duvido que alguém mais consiga replicar o que você fez, mesmo com a ajuda de tesouros. Yuan assentiu. No instante seguinte, ele se virou para Long Wu-King. Ela ainda estava tentando refinar a essência de sangue, e seu corpo inteiro estava cheio de veias. O Deus Dragão subitamente voltou o olhar para ela, fazendo um rápido movimento de agarrar. Num instante, ele ejetou com força sua essência de sangue do corpo dela. Mesmo que uma essência de sangue tivesse sido absorvida, desde que não tivesse sido totalmente refinada, ainda poderia ser recuperada. Depois disso, Long Wu-King imediatamente começou a ofegar, com a pele pálida como um fantasma. Apesar da aparência alarmante, ela estava apenas exausta e não fisicamente ferida. Depois de recuperar o fôlego, ela se virou para olhar para Yuan e depois para o Deus Dragão. Entendo, então eu perdi, hein? Ela murmurou com uma voz amarga. Long Wu-King lutou para se levantar antes de mancar em direção a Yuan. Em um mês. Não, teremos nossa partida em uma semana, ela disse com um olhar feroz. Yuan então disse, não me importo em atrasar um pouco para que você possa se recuperar adequadamente. Esse tipo de ferimento vai sarar em poucos dias, e eu quero lutar com você o mais rápido possível. Ele assentiu, se você insiste lutaremos em uma semana. Encontre-me na arena sem fim daqui a exatamente uma semana, ela disse. Eu entendo. Após receber a confirmação de Yuan, Long Wu-King desapareceu no ar. Como vencedor do Festival do Deus Dragão, você conquistou um desejo. Diga-me o seu, disse o Deus Dragão um momento depois. Yuan o encarou e falou com uma voz clara e calma. Quero pegar emprestado o cálice sagrado da purificação. Preciso levá-lo para fora do santuário do dragão divino. O Deus Dragão não respondeu imediatamente, mas seus olhos estavam arregalados de descrença. Esse é o seu desejo? Você pode ter quase tudo, sabia? O Deus Dragão quase não conseguia acreditar em quão simples era o desejo de Yuan e teve que confirmar. Não preciso de mais nada. Só preciso pegar emprestado o cálice sagrado da purificação, repetiu Yuan. O Deus Dragão ficou em silêncio novamente. Algum tempo depois, ele suspirou. Se esse é o seu desejo, que assim seja. No entanto, em vez de simplesmente deixá-lo emprestado, vou deixá-lo ficar com ele. O cálice sagrado da purificação é um tesouro poderoso que pode remover quase qualquer maldição que exista. O Deus Dragão fez um rápido movimento de agarrar em uma direção específica. Momentos depois, um belo cálice dourado se materializou em sua mão, adornado com 2 dragões realistas nadando ao redor do cálice. Ele entregou o tesouro para Yuan no momento seguinte.
Você adquiriu o cálice sagrado da purificação? Cálice sagrado da purificação? Nota, celestial? E qualidade, pico. Descrição, um tesouro de origem desconhecida. Tem o poder de remover quase todas as maldições. Alimente o cálice com uma gota de sangue do alvo para remover suas maldições. Obrigado. Yuan imediatamente jogou o cálice dentro de seu anel espacial. Agora que o festival do Deus Dragão acabou, gostaria de ter uma conversa em particular com você. É sobre a alma dentro dessa sua lança. O Deus Dragão disse de repente. Capítulo 1705. Você quer falar sobre a alma dentro da minha lança? Yuan olhou para a expressão séria do Deus Dragão e engoliu em seco, nervoso. Percebendo seu olhar nervoso, o Deus Dragão disse, não se preocupe, não é o que você está pensando. Só quero confirmar algo que vem me preocupando há algum tempo. Yuan assentiu. Tudo bem. O Deus Dragão criou uma fenda entre eles e entrou nela. Yuan o seguiu. O monarca primordial que permaneceu em silêncio durante todo esse tempo também o seguiu. Após emergir do outro lado da fenda, Yuan se viu no mundo pessoal do Deus Dragão. Estranhamente parecia exatamente com a extensão infinita, com vastas extensões de espaço vazio ao redor. Eles estavam sobre uma rocha flutuante, vagando lentamente pelo vazio. O Deus Dragão olhou para o monarca primordial e suspirou. Que parte da conversa particular você não entendeu, monarca primordial? Ainda está preocupado que eu possa machucá-lo, ou algo assim? Também quero confirmar uma coisa. Não se incomode e converse com você, disse ele calmamente. Yuan então disse, antes disso tenho uma pergunta para você, Deus Dragão. O que é? Você propositalmente colocou Long Yejun contra Long King? Ele perguntou com uma expressão séria no rosto. O Deus Dragão sorriu e respondeu, eu não tive nada a ver com a luta deles. Foi pura coincidência que eles tenham se enfrentado. Se você acredita em mim ou não, depende de você. Já que você é tão amigo de Long Yejun, deixe-me lhe dizer uma coisa. Long Yejun já reencarnou. O quê? É verdade? Os olhos de Yuan brilharam de excitação. Sim, não só isso, mas ele até reencarnou no mundo humano. Yuan ficou surpreso com a informação. Você quer dizer que ele reencarnou nos 9 céus? Tem certeza? Sim, tenho certeza. Eu o vi deixar a expansão primordial após sua morte. Yuan cerrou os punhos de excitação. O irmão Yejun reencarnou nos 9 céus. Esta é uma ótima notícia. Ele decidiu encontrar Long Yejun quando este retornasse aos 9 céus. Agora deixe-me fazer algumas perguntas, disse o Deus Dragão. Aquela alma que vive dentro da sua lança, qual é a identidade dela? Não tenho certeza se posso revelar a identidade dela sem a permissão dela. Então, você pode me dizer se ela é um dragão ou não? Ela é um dragão. Yuan assentiu. O Deus Dragão ficou em silêncio por um momento antes de olhar Yuan nos olhos e perguntar. Você acha que posso falar com ela? Você quer falar com ela? Por quê? Perguntou Yuan com uma expressão confusa. Acho que a conheço, disse ele com uma voz sincera. Yuan começou a ponderar. Se Feng Feng se originou da expansão primordial, é provável que a deusa dragão Yeou também tenha vindo deste mundo. Deixe-me perguntar a ela. Yuan recuperou a vingança do Deus Dragão e falou com ela. O Deus Dragão gostaria de falar com você. Pode sair um instante? Silêncio. Desculpe, mas eu não acho. Assim que Yuan abriu a boca, a vingança do Deus Dragão tremeu, e a deusa dragão Yeou se materializou diante deles. Yuan imediatamente percebeu que ela parecia muito mais completa do que antes. Isso se deve à essência do sangue do Deus Dragão? Ele se perguntou interiormente. Como eu pensei, era você, o Deus Dragão murmurou após ver a deusa dragão Yeou com seus próprios olhos. Você se lembra de mim? Ele perguntou com a voz emocionada. Sim, mas só recuperei minhas memórias da expansão primordial recentemente, ela respondeu com uma voz indiferente. Por que você está nesse estado? Perguntou então o Deus Dragão. A deusa dragão Yeou permaneceu em silêncio. Nunca pensei que haveria novamente, irmã, continuou falando o Deus Dragão. O quê? Os olhos de Yuan se arregalaram em choque após ouvir a palavra, irmã, sair da boca do Deus Dragão. O Deus Dragão olhou para ele e sorriu. Sim, é isso mesmo. Ela é minha irmã gêmea. No entanto, dito isso, éramos originalmente um só ser. Yuan tinha uma expressão confusa no rosto. Éramos o Deus Dragão, um único ser. No entanto, eventualmente nos dividimos em dois, nos tornando 2 indivíduos diferentes, explicou ele. Como uma coisa dessas funciona? Perguntou Yuan. Éramos 2 almas nascidas em um único corpo, então não compartilhamos a mesma mente, explicou o Deus Dragão. Por causa disso, fomos capazes de nos dividir em 2 e ter nossos próprios corpos. No entanto, ao fazer isso, também dividimos nossos talentos e proezas pela metade. Yuan ficou chocado com a informação, pois isso significava que o Deus Dragão e a deusa dragão Yeou tinham apenas metade de sua força original. Mesmo assim, eles ainda eram capazes de se manter no auge de seus respectivos mundos. Quão poderosos eles se tornariam se voltassem a ser um só ser? Superariam até mesmo o monarca primordial. Yuan se perguntou enquanto olhava para o monarca primordial. Como se pudesse ler a mente de Yuan, o monarca primordial disse, não, eles não vão. Eu os derrotei antes mesmo que se dividissem em 2. Isso foi há bilhões de anos. As coisas podem ser diferentes agora, repreendeu o Deus Dragão. Ele então parou de prestar atenção no monarca primordial e voltou a olhar para a deusa dragão Yeou. Agora que você retornou à expansão primordial, você vai ficar? Posso ajudar a curar sua alma danificada e restaurar seu corpo? Perguntou ele. Não, ainda tenho negócios pendentes. Além disso, saí deste lugar por um motivo. Entendo, pelo menos consegui te ver de novo, por mais breve que tenha sido. A deusa dragão Yeou de repente se virou para olhar para Yuan. Seu olhar parecia exigir algo dele. Por quanto tempo você planeja me ignorar? Você já deveria ter recuperado a maior parte das suas memórias. Você ainda vai agir como se não soubesse porque estou chateada? Ela perguntou.
Yuan de repente ficou em silêncio. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Quando abriu os olhos novamente, eles brilharam com uma luz profunda, e todo o seu comportamento mudou. Era como se uma alma profunda e ancestral tivesse despertado dentro dele, transformando completamente sua presença. Eu não estava fingindo nem te ignorando. Só não queria te incomodar antes de descobrir como te compensar, disse Yuan com um sorriso agridoce. Desculpa, Yeou. Yuan abandonou as formalidades e a chamou diretamente pelo nome. Ela zombou. Capítulo 1706. Você, qual é a sua relação com a minha irmã? Perguntou o Deus Dragão enquanto olhava para Yuan com as sobrancelhas arqueadas. Ela é minha seguidora. Yuan parou no meio da frase quando a deusa Dragão Yeou lançou-lhe um olhar perigoso, seus olhos o avisando para não continuar. Ai. Yuan pigarreou rapidamente antes de se corrigir. Ela é minha amante. Ao ouvir essa resposta inesperada, os olhos do Deus Dragão quase saltaram das órbitas devido ao choque. O Deus Dragão se virou para olhar para a deusa Dragão Yeou em busca de confirmação. Embora a deusa Dragão Yeou parecesse indiferente à primeira vista, seus olhos brilharam de alegria. De jeito nenhum. O Deus Dragão sentia os joelhos fraquejarem. Nunca se sentirá tão fraco e vulnerável antes. Sei como isso aconteceu? Ele perguntou um momento depois. A deusa Dragão Yeou franziu a testa e disse, pare de perguntar. Não é da sua conta, de qualquer forma. Como você pode dizer isso ao seu irmão gêmeo? E se vocês dois gerarem outro descendente do Deus Dragão? Podemos ter-nos separado, mas ainda somos considerados Deus Dragão. A deusa Dragão Yeou zombou. Mesmo que façamos isso, ainda não é da sua conta. O Deus Dragão ficou com uma expressão chocada no rosto antes de perguntar com a voz trêmula. Não me diga, que você já tem um filho? O corpo da deusa Dragão Yeou tremia de raiva. Você tem sorte de eu não ter um corpo físico para te espancar agora. Ela rosnou. O Deus Dragão parou de brincar e ficou sério. Falando da sua condição, o que aconteceu? A deusa Dragão Yeou o ignorou e olhou para Yuan. Você se lembra dos seus últimos momentos? Como você morreu? Ela perguntou. Yuan fechou os olhos e respondeu, nem tudo. Ainda está um pouco confuso, mas consigo distinguir a silhueta de várias figuras inumanas, e eu estava lutando com elas. Então esquece. Podemos conversar sobre isso quando você se lembrar. Você não pode simplesmente me dizer? Se você quer arriscar sua alma se despedaçar, não me importo em lhe dizer. Os olhos de Yuan se arregalaram ao ouvir suas palavras. Por que me contar isso seria um risco tão perigoso? Existe conhecimento proibido que pode desencadear algo semelhante a uma maldição ou lei celestial se você os revelar a alguém que não tem autoridade ou capacidade de ouvi-los, explicou ela. É como ensinar a um mortal uma técnica imortal tão profunda que oprime e destrói sua mente. Entendo, murmurou Yuan com um olhar de compreensão. Bem, eventualmente vou me lembrar. A propósito, Yeou, o que você está fazendo dentro desta arma da alma? Perguntou ele em seguida. E você sabe o que aconteceu com os outros? Estávamos com você quando morreu. Alguns de nós pereceram ao seu lado, mas alguns sobreviveram. Eu mal sobrevivi com minha alma. Depois de escapar, encontrei-me com o ancestral dragão, que me colocou dentro desta arma da alma desocupada. Yuan cerrou os punhos ao ouvir que alguns dos 9 supremos divinos haviam perecido. Você sabe quem morreu e quem sobreviveu? Perguntou. A deusa dragão Yeou ponderou por um momento antes de responder. Pelo que eu sei, o terror carmesim, o deus tigre branco celestial, a garça divina Yin Yang e o morador das sombras pereceram. Isso mesmo, aquele pombo idiota Feng Yumin também morreu. O coração de Yuan sentiu uma dor aguda ao ouvir que 5 dos 9 supremos divinos haviam perecido. Embora Feng Yumin tenha morrido, ela eventualmente reencarnará. Quanto aos outros, não tenho tanta certeza. Talvez fosse possível se suas almas não tivessem sido destruídas durante aquela batalha. Quanto à moradora das sombras, a raça deles é um pouco única, então não sei o que aconteceu com ela. Sobre Xingrui, eu sei que ela está vagando em algum lugar no céu estrelado, provavelmente matando e consumindo estrelas como antes. Preciso encontrá-la o mais rápido possível. Yuan revelou que sabia sobre a situação do devorador de estrelas. Se você puder restaurar meu corpo, eu posso procurá-la, disse a deusa dragão Yeou. Yuan se virou para o deus dragão e disse, você disse que pode ajudá-la a restaurar o corpo? Como? Posso criar outro corpo do zero para ela, mas isso levará tempo, especialmente se ela quiser que ele seja tão forte quanto antes, disse ele. Quanto tempo, exatamente? É difícil dizer, mas certamente levará pelo menos 100 milhões de anos. Yuan ficou em silêncio. Não tinha como esperar tanto tempo. Você tem outra ideia? Yuan olhou para a deusa dragão Yeou. Se você me trouxer de volta ao meu mundo, poderei criar outro corpo usando os recursos de lá, e isso não levará mais do que alguns anos, disse ela. Onde fica o seu mundo? E por que você não pediu ao ancestral dragão para te levar para lá antes? Porque ele não consegue acessá-lo. Só você e eu temos acesso. No entanto, eu não consigo acessá-lo na minha condição atual. Tem certeza de que vou conseguir acessá-lo? Eu reencarnei. Tenho certeza. A chave para o meu mundo são os 9 símbolos do dragão dentro do seu corpo. Você os tem, não? Os olhos de Yuan se arregalaram com suas palavras e ele murmurou, então você é a fonte dos 9 símbolos do dragão? A deusa dragão Yeou franziu a testa de repente e disse com raiva, você não se lembra? Então não tem ideia do que os 9 símbolos do dragão representam? Desculpe, ainda faltam pedaços das minhas memórias. Inacreditável. Realmente inacreditável. Depois de gritar perplexa, a deusa dragão Yeou retornou abruptamente à vingança do deus dragão. Espera. E o seu mundo? Onde posso encontrá-lo? Não me lembro. Yuan perguntou apressadamente. Nenhuma resposta. A deusa dragão Yeou voltou a ignorá-lo. Ela é difícil de lidar, não é?
Ela era assim quando éramos um só ser. Eu não conseguia lidar com isso, então sugeri que tivéssemos nossos próprios corpos. O deus dragão riu baixinho. Yuan apenas exibiu um sorriso agridoce. Ele não ousou responder ao deus dragão, temendo que isso irritasse ainda mais a deusa dragão Yeou. De qualquer forma, já está na hora de eu ir embora, disse Yuan um momento depois. E quanto ao seu casamento com a minha filha mais velha, ele perguntou com as sobrancelhas levantadas. Voltarei para buscá-lo quando resolver meus negócios, disse Yuan. Certifique-se de fazer isso. Não quero vê-la enfurecida quando você não aparecer, disse ele com um sorriso forçado. Capítulo 1707. Você pode me levar de volta ao domínio da Fênix Eterna agora? Yuan olhou para o monarca primordial. Domínio eterno da Fênix? Qual é a sua relação com esses pássaros irritantes? Perguntou o deus dragão, arqueando a sobrancelha. Meu companheiro está me esperando lá, disse ele. Tem algo a ver com o seu desejo? Sim. Preciso do tesouro para me livrar da maldição dela. Ah, você pode me levar de volta ao santuário do dragão divino primeiro? Também tem um amigo me esperando lá, disse Yuan rapidamente, quase se esquecendo de Yingzi. O deus dragão assentiu. Embora tivesse problemas com o domínio da Fênix Eterna e a Fênix Primordial, ele não era irracional o suficiente para causar problemas para alguém simplesmente por ter conexões com as Fênix de lá. Yuan retornou ao santuário do dragão divino logo depois. Ele foi teletransportado diretamente para a localização de Yingzi. Parabéns por vencer o festival do deus dragão, disse Yingzi a ele. Obrigado. Olha, é o descendente do monarca primordial. Os seres próximos rapidamente o notaram e começaram a se reunir ao seu redor. Vamos voltar agora, disse Yuan para Yingzi. Uma fenda surgiu diante deles no instante seguinte. Yuan e Yingzi entraram nela, desaparecendo do santuário do dragão divino. Os outros tentaram segui-los, mas a fenda se fechou antes que qualquer um pudesse entrar. Enquanto isso, quando Yuan emergiu do outro lado, ele já estava dentro do mundo da Fênix Primordial. O lugar estava inicialmente vazio, mas uma voz perplexa ressoou logo após eles aparecerem. Sério? Você vai simplesmente entrar no meu mundo pessoal desse jeito? A Fênix Primordial apareceu diante deles no momento seguinte com uma expressão descontente no rosto. Aquele velho rabugento me mandou para cá quando eu disse que queria voltar. Eu também nunca especifiquei para onde. Yuan imediatamente expressou sua inocência. Entretanto, a Fênix Primordial estava em silêncio, e ela o encarava com uma expressão um tanto perplexa. O que você tem feito nos últimos 2 anos? Perguntou a Fênix Primordial, chocada com o quanto ele havia ficado mais forte em tão pouco tempo. Ele é essencialmente uma pessoa diferente. E exala cheiro de dragão mesmo em sua forma humana. Muita coisa aconteceu, mas não vou entrar em detalhes. Aqui está o que você pediu. Yuan pegou o cálice sagrado da purificação e o mostrou a ela. Nossa, você realmente conseguiu? Como você fez isso? Você conhece o Festival do Deus Dragão? Ouvi falar. Algo sobre o vencedor ter seu desejo realizado pelo Deus Dragão. Bem, eu ganhei e desejei o cálice sagrado da purificação. Ele lhe deu uma breve explicação de como havia adquirido o tesouro. É assim mesmo. A Fênix Primordial não estava familiarizada com os detalhes do Festival do Deus Dragão, mas tinha ouvido falar de sua notória dificuldade. Ouvi dizer que quase qualquer desejo pode ser realizado, e pensar que ele usaria uma oportunidade tão preciosa só para salvar minha filha. A Fênix Primordial olhou para Yuan sob uma luz diferente. Ela aceitou o cálice sagrado da purificação e disse, dê-me 1 semana, 1 mês no máximo para remover a maldição. Yuan assentiu e disse, voltarei ao santuário do dragão divino enquanto isso. Ainda tenho alguns assuntos para tratar lá. Volto depois de 1 semana, mais ou menos. Faça o que quiser. Yuan retornou ao santuário do dragão divino logo depois e esperou seu encontro com Long Wu-King. Com o passar dos dias, seres de todo o santuário divino do dragão se reuniram ao redor da arena sem fim para testemunhar a luta de Yuan com Long Wu-King. O deus dragão decidiu até mesmo transmiti-lo por todo o território. Quem você acha que vai ganhar? Embora o humano tenha vencido o festival do Deus Dragão, ele quase não tem chance de derrotar o tirano inigualável em uma luta real. A tirana inigualável é muito poderosa. Não tem como ela perder para um humano. Não sei sobre isso. Se você tivesse observado como ele lidou com o dragão de fogo do inferno, não diria isso com tanta confiança. Nem mesmo 100 dragões do fogo do inferno podem se comparar a um único tirano inigualável. O tempo passou rápido, e o momento da tão esperada partida de Yuan e Long Wu-King finalmente chegou. Long Wu-King chegou em sua pequena forma humana, aquela em que ela salvou Yuan. Você se recuperou? Yuan perguntou a ela. Sim, me recuperei completamente, ela sentiu calmamente. Então, alguma regra antes de começarmos? Ele continuou. Como isso é só uma luta, acho que não devemos mirar seriamente na garganta um do outro. Claro, acidentes podem acontecer, mas isso é diferente de mirar propositalmente no coração. Yuan assentiu. Concordo. Não quero transformar isso numa luta mortal. Em seguida, diminuirei meu cultivo para corresponder ao seu. Long Wu-King reduziu seu cultivo ao nível de mestre caótico perfeito. Você tem algo a acrescentar às regras? Ela perguntou. Yuan ponderou por um momento antes de falar. Vamos definir o limite de tempo para 7 dias. Além disso, para tornar isso mais interessante, cada um de nós terá 3 vidas. Como isso vai funcionar? Ela levantou uma sobrancelha. Embora eu não vá morrer mesmo que você destrua meu coração, ainda consideraremos isso como uma morte, explicou ele. Entendo. Eu consigo fazer isso, respondeu Long Wu-King, confiante. Em um instante, ela conjurou 3 finas barreiras ao redor do corpo, cada uma perfeitamente ajustada à sua silhueta, delineando sua silhueta com precisão. Cada barreira representará uma vida. Se você conseguir destruir as 3 de uma vez, considerarei a perda minha, disse ela. Quando estiver pronto, disse Long Wu-King um momento depois. Yuan recuperou o número 1 sob o céu.
Preparar. No instante em que Yuan pronunciou essas palavras, Long Wu-King abriu a boca e liberou um sopro do dragão massivo que envolveu completamente a figura de Yuan. A potência e a força do seu sopro do dragão eram pelo menos 10 vezes maiores do que o que Long Yejun liberou durante o treino com Yuan, que estava com o cultivo suprimido. Acho que eu não estava completamente pronto, disse Yuan depois de escapar do sopro do dragão, mas não antes de morrer uma vez para ele. Capítulo 1708. Ei, pare de enrolar e lute comigo a sério. Você não tem tempo para se conter. Apenas venha para cima de mim com toda a sua força, disse Long Wu-King, com uma expressão de decepção no rosto. Foi a primeira vez que ela enfrentou uma oponente que não a atacou com tudo imediatamente. Era uma sensação estranha estar do lado dela, já que muitas vezes era ela quem se segurava. Desculpe, é um péssimo hábito meu aumentar as coisas aos poucos, conforme me acostumo com a força do meu oponente, desculpou-se Yuan. Ele estava acostumado a aumentar sua força lentamente para se igualar ao oponente, para não terminar a luta muito rápido. No entanto, Long Wu-King era uma oponente que poderia facilmente lutar contra alguém vários reinos acima de sua força, assim como Yuan. Dito isso, também posso dizer o mesmo de você. Yuan disse, e sua aura de repente disparou. Ele entrou em sua transformação de dragão e abruptamente lançou o golpe da espada divisora do céu em Long Wu-King, engolfando seu corpo instantaneamente. No entanto, Long Wu-King não tentou escapar do golpe e permaneceu imóvel até o final. Assim que o golpe da espada divisora dos céus terminou, Yuan pôde ver que uma das 3 barreiras ao redor de Long Wu-King estava bastante rachada. Você tem razão. Eu provavelmente deveria seguir meu próprio conselho. Como pedido de desculpas, vou te dar uma das minhas vidas. Long Wu-King balançou o braço, destruindo a barreira rachada. Você realmente não precisava fazer isso. Bem, está feito agora, então não há motivo para ficar pensando nisso. A aura de Long Wu-King de repente se intensificou e começou a subir em direção às nuvens. Ela não apenas liberou toda a sua presença, mas também se transformou, fazendo com que escamas iridescentes e coloridas como o arco-íris aparecessem por seu corpo, brilhando com uma energia poderosa e sobrenatural. Permitam-me apresentar-me novamente. Sou Long Wu-King, um dragão elemental sublime, o mais velho dos descendentes do deus dragão. Eu sou Yuan, um humano. Após a saudação, Yuan e Long Wu-King entraram em choque, e suas conivências enviaram poderosas ondas de choque em todas as direções. Se o deus dragão não tivesse coberto a arena sem fim com uma barreira para evitar que sua destruição se espalhasse muito longe, os seres próximos teriam sido afetados pelas ondas de choque de suas energias colidindo. Embora seu cultivo fosse apenas no nível do mestre caótico perfeito, sua destreza excedia em muito seu cultivo em vários reinos. Na realidade, eles exibiam a força de um rei caótico perfeito, um poder comparável ao reino ancestral divino em cultivo humano. 9 espadas supremas. 9 dragões do purgatório. Golpe da espada rasgante mortal. Grande separação do tirano. Yuan e Long Wu-King continuaram trocando técnicas por várias horas sem pausa, cada movimento recebido com igual habilidade e poder, sem que nenhum ganhasse vantagem sobre o outro. Os espectadores ficaram absolutamente boquiabertos com o espetáculo. Nenhum deles jamais vira Long Wu-King em um impasse, muito menos lutando para dominar sua oponente. Entretanto, Yuan e Long Wu-King pararam de se mover de repente depois de meio dia de luta. Ei, o que você acha? Long Wu-King perguntou com um sorriso sugestivo no rosto. Acho que nenhum de nós vai conseguir realmente fazer tudo porque não queremos matar um ao outro. Isso é óbvio. Estou perguntando o que você acha de jogar essa regra pela janela e lutarmos até a morte, sem realmente lutar até a morte? Não me importo, disse ele. Então, Long Wu-King removeu as barreiras ao seu redor e se transformou novamente, entrando em sua verdadeira forma de dragão, um dragão de cor iridescente com 6 belas asas nas costas. Para corresponder ao seu tamanho aumentado, Yuan ativou as artes astrais do deus da guerra, aprimorando sua destreza com essência caótica. É mais ou menos assim. Ha. Long Wu-King riu alto enquanto eles retomavam a luta. Entretanto, Yuan ainda não havia terminado, e ele recuperou a vingança do deus dragão, empunhando-a na mão esquerda enquanto usava o número 1 sob o céu na direita. Long Wu-King estreitou os olhos para a vingança do deus dragão, seus instintos sentindo algo desagradável nisso. Os olhos de Yuan brilharam violentamente, e ele de repente investiu a vingança do deus dragão contra Long Wu-King. Os instintos de Long Wu-King a avisaram para não tocar na lança, então ela evitou. Sem lhe dar tempo para respirar, Yuan atacou com o número 1 sob o céu em seguida. Long Wu-King usou suas garras para bloquear o golpe, mas mesmo com suas escamas resistentes, Yuan conseguiu deixar arranhões profundos nelas. Infelizmente, esse foi o limite do dano que ele conseguiu infligir a ela, mesmo com a aura de espada aprimorada. À medida que a luta prosseguia, Long Wu-King começou a empurrar Yuan para trás, lenta mas firmemente. Se não tivesse recebido um impulso de poder do Festival do Deus Dragão, não teria conseguido resistir por mais de 10 minutos contra Long Wu-King. De repente, os olhos de Yuan piscaram. E o olhar do dragão. No entanto, ele não parou por aí e também usou o domínio do monarca imortal ao mesmo tempo. Pare! Embora os esforços de Yuan não tenham parado Long Wu-King nem por um segundo, não foram em vão. Ele conseguiu fazê-la recuar, distraindo-a por uma fração de segundo. Naquele breve momento, ele aproveitou a oportunidade e controlou a vingança do Deus Dragão para atacá-la por trás. A vingança do Deus Dragão mal penetrou suas escamas e arrancou uma gota de sangue dela. A supressão do Deus Dragão foi ativada. O alvo Long Wu-King foi selado. Long Wu-King imediatamente sentiu que algo havia mudado dentro dela, mas não tinha certeza do que era. O que você fez agora? Ela perguntou. Não é nada demais. Acabei de selar sua linhagem, respondeu ele com sinceridade. Ah, entendi.
A resposta insípida de Long Wukong fez Yuan erguer uma sobrancelha. É só isso que você tem a dizer? Long Wukong riu baixinho e disse, você sabe alguma coisa sobre a minha linhagem? Ela só ajuda no meu treinamento, permitindo-me dominar todos os elementos com facilidade. Mesmo que você a cele, não afetará minha capacidade de luta, já que minha destreza não vem da minha linhagem. Sério, Yuan ficou perplexo com essa revelação. Capítulo 1709. Honestamente, mesmo tendo suprimido meu cultivo para igualar o seu, ainda tenho uma grande vantagem contra você. Ao contrário dos outros, só consigo enfraquecer meu físico até certo ponto, sem mencionar a vasta quantidade de essência caótica dentro do meu corpo. Suprimir meu cultivo também não faz com que minha essência caótica desapareça magicamente, disse Long Wukong. No entanto, Yuan sorriu e disse, para ser sincero, ainda não estou me esforçando ao máximo. É difícil se livrar de hábitos, infelizmente. Quando ele terminou a frase, uma imensa intenção assassina começou a fluir do corpo de Yuan, formando duas lindas asas vermelhas e pretas em suas costas. Embora liberar sua intenção de matar não tenha aumentado diretamente seu poder, isso o colocou na mentalidade certa para lutar seriamente. Nossa, que sede de sangue impressionante! Quantas pessoas você teve que matar para desenvolver uma intenção assassina tão intensa? Long Wukong deu um sorriso um tanto nervoso ao sentir a intenção assassina de Yuan. Apesar da experiência, ela nunca havia sentido uma intenção assassina tão intensa antes. Quem sabe? Você conta cada formiga em que pisou sem querer? Não apenas a aura de Yuan mudou, mas todo o seu comportamento também se transformou, tornando-se frio e sem emoção, quase lembrando de um assassino implacável e enlouquecido. É esse o seu verdadeiro eu? Perguntou Long Wukong, curioso. É uma de mim. Não importa quanta intenção assassina você demonstre, isso não mudará o resultado, disse ela. Um sorriso frio surgiu no rosto de Yuan quando uma máscara semelhante a um dragão se materializou, semelhante a que Long Yejun usará durante a batalha. Seu design feroz adicionava um toque ainda mais intimidador à sua presença. Verdadeiro despertar do dragão. A presença de Yuan de repente se tornou muito mais forte. Chá! Uma poderosa luz de espada de cor preta brilhou quando Yuan de repente balançou o número 1 sob o céu. A luz da espada atingiu a perna de Long Wukong, cortando suas escamas e pele. Os olhos de Long Wukong se arregalaram de surpresa. E pensar que você ainda escondia tanto poder. Seu pequeno bastardo astuto, ela murmurou com uma voz fria. A verdadeira luta começa aqui, Wukong. Yuan gritou enquanto investia contra ela. É assim mesmo. A aura de Long Wukong aumentou novamente pouco antes do confronto. Assim como Yuan, ela não havia dado tudo de si até então. No entanto, mesmo usando toda a sua força, Long Wukong rapidamente percebeu que ainda estava atrás de Yuan, e não por uma pequena margem. Estou perdendo? Isso não pode estar acontecendo. Long Wukong cerrou os dentes, frustrada. Além do deus dragão, ela nunca havia perdido para ninguém, sempre dominando seus oponentes com uma força avassaladora. No entanto, agora ela se via sendo repelida por um mero humano, algo que ela jamais imaginara ser possível. A lâmina de execução de Azura. Yuan usou sua essência caótica para aprimorar a técnica, fazendo-a emitir uma aura roxa vibrante que irradiava uma energia insondavelmente destrutiva. Long Wukong sentiu sua vida ameaçada pela primeira vez em muito tempo ao ver a lâmina de aparência ameaçadora no céu. No entanto, seu orgulho não a permitiu evitar o ataque. Então, ela o confrontou com o sopro do dragão. A lâmina de execução do Azura voou em direção a Long Wukong com uma velocidade assustadora, cortando sem esforço o sopro do dragão enquanto avançava em sua direção. Ao perceber que não conseguia parar o ataque, Long Wukong foi forçada a deixar de lado seu orgulho e tentar se esquivar da lâmina. No entanto, era tarde demais. Uma enorme ferida se abriu perto de seu peito, mas não saiu sangue. Com controle total sobre seu corpo, Long Wukong usou sua essência caótica para impedir que o sangue vazasse. Que sensação é essa? Mesmo perdendo e me machucando, não é tão ruim assim, pensou Long Wukong enquanto curava rapidamente o ferimento. Ainda quer continuar? Yuan perguntou a ela. Você está falando sério? Assim que seu ferimento sarou, Long Wukong investiu contra Yuan novamente. Eles continuaram lutando sem parar pelos dias seguintes. Cada vez que Long Wukong sofria algum dano, a estranha sensação dentro dela ficava mais forte, intensificando-se a cada golpe que sofria. Não acredito. O tirano inigualável está sendo jogado de um lado para o outro por um humano. Sou só eu, ou ela parece estar gostando? Como isso é possível? Ela não gostaria de perder, já que sempre foi ela quem intimidou os outros. Ela deve estar se sentindo humilhada. É assim mesmo. Embora alguns espectadores tenham apontado, ninguém queria acreditar que Long Wukong estava gostando da situação. Afinal, ela era a tirana inigualável, o monstro incontrolável que aterroriza o santuário do dragão divino há bilhões de anos. Mais forte. Não me canso dessa sensação. Long Wukong não conseguiu mais se controlar e gritou alto. Os espectadores a encararam com olhares perplexos. Quem diria que se machucar seria tão bom? Me machuque mais um pouco, exclamou Long Wukong com uma expressão que misturava prazer e dor. Yuan ficou surpreso com a mudança repentina de comportamento de Long Wukong, que atrapalhou muito seu ritmo. Embora eu já tenha sentido dor antes, a dor que você inflige é diferente, continuou Long Wukong. Eu sinto até os ossos cada vez que sua espada corta minha carne. O corpo de Long Wukong podia ser visto tremendo visivelmente. Mais, gritou ela correndo atrás de Yuan, aparentemente tendo perdido toda a vontade de continuar a luta, movida por um impulso insaciável. Yuan também perdeu a vontade de continuar lutando ao ver Long Wukong naquele estado. Ele sacou suas armas e desfez sua transformação. Vamos terminar aqui, ele suspirou. O quê? Não.
Vamos brigar mais um pouquinho, exclamou ela, parecendo uma criança mimada que ainda não queria sair do parque de diversões para ir para casa. Yuan esfregou os olhos e disse, estamos lutando há 9 dias, então já ultrapassamos o limite de tempo em 2 dias inteiros. Se quiser continuar, pode procurar outra pessoa. Tenho outros assuntos para resolver. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 1710. Não, os outros não são capazes de me ferir mesmo que eu tenha o mesmo nível de cultivo deles, e eu não sou do tipo que deixa alguém me bater de propósito, disse Long Wu-King, respondendo à sugestão dele. Vamos lutar por mais uma semana, mais um dia será suficiente. Yuan balançou a cabeça e disse, já perdi toda a vontade de lutar. Se você quiser lutar, podemos fazer isso em outra hora. Você promete? Yuan assentiu, mas não tinha certeza se conseguiria cumprir a promessa tão cedo. Afinal, ele retornaria aos 9 céus em breve, e poderia levar muito tempo até que ele visitasse a extensão primordial novamente. Além disso, havia a possibilidade de que ele nunca mais retornasse. No entanto, ele não tinha intenção de deixar Long Wu-King saber disso. Ela é alguém que viveu por bilhões de anos. Tenho certeza de que alguns milhares, ou mesmo alguns milhões de anos, não significam nada para ela, pensou Yuan. Como se reconhecesse sua promessa, Long Wu-King retornou à sua forma humana e parou de reprimir seu cultivo. Logo após entrar em sua forma humana, Long Wu-King se aproximou de Yuan e abruptamente agarrou seu pescoço com a mão. O que você está? Assim que Yuan abriu a boca para falar, Long Wu-King de repente o puxou para si, pressionando seus lábios firmemente contra os dele em um movimento ousado e inesperado. Yuan nem se deu ao trabalho de tentar escapar e aceitou seu destino porque sabia que não seria capaz de escapar de Long Wu-King com seu cultivo completo, mesmo se tivesse acesso à supremacia celestial. Você foi marcado por Long Wu-King. Marcado? O que é isso? Yuan se perguntou interiormente após ver a notificação. Acabei de colocar uma marca em você, então saberei onde você está o tempo todo, disse ela depois de soltá-lo. Por que você quer saber onde estou o tempo todo? Ele perguntou com as sobrancelhas levantadas. Só por precaução, ela disse calmamente. Em caso de quê? Quem sabe, ela deu de ombros. Mas por que um beijo? Eu pensei que os humanos gostassem desse tipo de coisa. Não pense muito nisso. A marca não vai te machucar nem te afetar de forma alguma, ela o tranquilizou. Não é por isso, esquece. Yuan percebeu que era inútil discutir com Long Wu-King. De qualquer forma, vou embora agora. Onde você está indo? Ela perguntou por curiosidade. Yuan não respondeu imediatamente, ponderando se seria uma boa ideia contar a alguém excêntrico como Long Wu-King. Ele não se importava em contar ao deus dragão, pois tinha certeza de que este não faria nenhuma tolice. Long Wu-King, por outro lado, era quase impossível de prever. Vendo que Yuan permaneceu em silêncio, Long Wu-King sorriu e disse, você vai se encontrar com uma fênix? Yuan levantou uma sobrancelha e perguntou, como você sabe? Antes de lutarmos, percebi um cheiro persistente de fênix em você e ela explicou. Afinal, Yuan estava apenas falando com a fênix primordial antes de retornar ao santuário do dragão divino. Entendo. Sim, estou indo para o domínio da fênix eterna, ele admitiu, percebendo que não havia mais sentido em tentar esconder isso. Você hesitou em me contar no começo por quê? Achou que eu faria alguma coisa com eles? Não, é porque eu não sabia o que você faria. Esse é o meu motivo. Faz sentido, e eu não te culpo, disse ela continuando. Embora eu não tenha nada contra a Fênix, elas definitivamente me odeiam. Elas me atacariam à primeira vista, independentemente de eu as ter provocado ou não. Por quê? Perguntou Yuan com uma expressão curiosa. Porque matei uma fênix cujo status é semelhante ao de um dos descendentes do deus dragão lá. Ela era a filha mais velha da fênix primordial, que também é uma fênix primordial. O quê? Os olhos de Yuan se arregalaram em choque após saber dessa informação inesperada. Ele nunca poderia imaginar que Long Wu-King fosse a causa da morte de Feng Yuxian quando ela ainda vivia na expansão primordial. Ela foi uma das oponentes mais fortes que já enfrentei. Aconteceu há muito tempo, e quase perdi para ela naquela época. Long Wu-King suspirou ao se lembrar da luta. O que levou vocês a brigarem? Perguntou Yuan. Long Wu-King teve que refletir por um momento antes de poder responder. Honestamente não me lembro, mas provavelmente foi por algo bobo. É assim mesmo. Apesar de Long Wu-King ter matado Feng Yuxian no passado, Yuan não sentia raiva dela, nem a responsabilizava. Afinal, ele não estava presente quando aconteceu e pelo que sabia, a culpa poderia ter sido de Feng Yuxian. As fênix são criaturas naturalmente arrogantes e frequentemente as agressoras. Isso era um fato que Yuan não podia negar, já que também havia vivenciado o comportamento problemático delas em primeira mão como Tianyi. Algum tempo depois, Yuan se despediu de Long Wu-King antes de retornar ao domínio da Fênix Eterna com Yingzi. Se você não vier me encontrar logo, eu irei te encontrar. Long Wu-King o avisou enquanto entrava na fenda. Quando Yuan retornou ao domínio da Fênix Eterna, ele esperou a Fênix Primordial aparecer. 3 dias depois, outra fenda se abriu diante de Yuan. Entre. A voz da Fênix Primordial ressoou em sua cabeça. Yuan assentiu e entrou na fenda, seu coração batendo forte de excitação, pois fazia muito tempo que ele não via ou ouvia a voz de Feng Yuxian. Ao chegar ao mundo da Fênix Primordial, a primeira coisa que Yuan notou foi a mulher deslumbrante parada ao lado da Fênix Primordial. Ela tinha uma figura alta e esbelta, cabelos ruivos sedosos que fluíam como chamas e olhos dourados brilhantes que irradiavam uma presença poderosa, porém graciosa. No entanto, ela também parecia confusa e um pouco sobrecarregada, como uma paciente que tivesse acabado de acordar de um coma de anos.
A expressão de Yuan se iluminou ao ver seu rosto familiar e com um sorriso encantado ele gritou, Feng Feng. Ao ouvir sua voz, Feng Yuxian virou-se rapidamente para encará-lo. Seu olhar confuso desapareceu instantaneamente ao ver seu rosto bonito, e sua expressão se encheu de alívio e excitação. Jovem mestre! Ela gritou enquanto voava em sua direção com os braços abertos. Capítulo 1711. Uai! Jovem mestre! Feng Yuxian gritou copiosamente enquanto abraçava Yuan. Achei que nunca mais te veria. O momento em que sua vida passou diante de seus olhos durante a tribulação celestial ainda era recente para ela, quase como se tivesse acabado de acontecer. Yuan deu um tapinha na cabeça dela e disse, senti sua falta. Ele continuou a acalmá-la até que Feng Yuxian finalmente se acalmou. A Fênix Primordial os observava em silêncio. Ela também tentará acalmar Feng Yuxian após seu renascimento, mas sem sucesso. Feng Yuxian só ficava mais confusa e ansiosa com o passar do tempo, então a Fênix Primordial desistiu e decidiu deixar Yuan vê-la. Era também uma espécie de teste para Yuan. Ela queria ver como Feng Yuxian reagiria à sua presença. Quanto aos resultados, a Fênix Primordial não ficou apenas surpresa. Ela ficou absolutamente pasma com o quão diferente Feng Yuxian havia se tornado, pelo menos em comparação com a filha arrogante de suas memórias. Jovem mestre, isso significa que ainda estou vivo? Pensei ter acordado no submundo, disse Feng Yuxian depois de se acalmar. Sim, você ainda está vivo. Vai levar algum tempo, mas vou lhe explicar toda a situação. Assim, Yuan começou a explicar a Feng Yuxian sobre a expansão primordial e como ele chegou lá. Depois que Feng Yuxian entendeu a existência da expansão primordial, Yuan passou a explicar a conexão dos 9 céus com a expansão primordial e como algumas das bestas dos 9 céus se originaram da expansão primordial. Em seguida, ele falou sobre o domínio da Fênix Eterna e como a Fênix Primordial diante deles era sua mãe. Minha mãe? Feng Yuxian olhou para a Fênix Primordial com os olhos arregalados. Ela sempre pensou que ela surgia naturalmente, então o súbito aparecimento de sua mãe foi um grande choque para ela. Então você não tem suas memórias. Quando ocorreu seu último renascimento? Quando você nasceu? Perguntou a Fênix Primordial. Um pouco mais de 100 mil anos atrás, eu acho. Tão recentemente. Suspirou a Fênix Primordial. A maioria das fênix que tem a capacidade de reencarnar tende a recuperar todas as suas memórias depois de atingir 1 milhão de anos de idade, quando se tornam adultas, ou até mesmo imediatamente após o renascimento. Dê-me um pouco do seu sangue, pediu a Fênix Primordial um momento depois. Feng Yuxian se virou para olhar para Yuan, quase como se pedisse sua permissão ou aprovação. Yuan assentiu com um sorriso gentil. Feng Yuxian deu algumas gotas de seu sangue à Fênix Primordial, que imediatamente começou a examiná-lo. Embora tenhamos anulado sua maldição, ela ainda tem alguns efeitos persistentes devido à duração de seu efeito. No entanto, ela deve se resolver completamente em breve. Quando isso acontecer, você recuperará sua força e sua verdadeira linhagem se revelará. Entendo. Obrigada por remover minha maldição. Feng Yuxian curvou-se respeitosamente. No entanto, a Fênix Primordial balançou a cabeça e disse, posso ter removido sua maldição, mas foi principalmente com a ajuda deste tesouro, que foi obtido por seu amigo humano. Jovem mestre, Feng Yuxian olhou para ele com olhos brilhantes. Ele sorriu e disse, te conto mais tarde, pois é uma longa história. Ela sentiu e então olhou para a Fênix Primordial. A propósito, ele não é um amigo. Ele é meu mestre, e eu sou seu servo mais leal. As sobrancelhas da Fênix Primordial começaram a se contrair incontrolavelmente após ouvir tais palavras. Um servo. Ela murmurou com a voz trêmula, quase como se estivesse tentando suprimir sua raiva. Por fim, ela falhou, e após um momento de silêncio, a Fênix Primordial explodiu. Inaceitável. Nenhuma criança minha será rebaixada à condição de mera serva. Isso não cabe a você decidir, Feng Yuxian repreendeu. Yuan então falou, tem certeza, Feng Feng? Agora que sua maldição foi quebrada, você está essencialmente livre para ir, como havíamos combinado inicialmente. Eu já disse que quero te seguir mesmo depois que minha maldição acabar. Minha mente não mudou nem um pouco. Eu te seguirei até o fim dos tempos. Feng Yuxian falou com uma voz teimosa, o rosto resoluto. A Fênix Primordial estreitou os olhos para Feng Yuxian. Tanto faz. Você definitivamente vai mudar de ideia quando recuperar suas memórias. Então é só uma questão de tempo, disse ela um momento depois. Feng Yuxian não respondeu às palavras da Fênix Primordial. Em vez disso, olhou para Yuan e perguntou. A propósito, há quanto tempo estou dormindo? Faz uns 3 anos, eu acho. 3 anos? Feng Yuxian gritou em voz alta. Onde você está atualmente nos 9 céus? Sabendo quão rápido Yuan progrediu, ela não ficaria surpresa se ele já tivesse alcançado o 7º céu ou acima. Estamos apenas no 4º céu. Passei os últimos 3 anos na extensão primordial. Embora eu pudesse ter partido antes, 2 anos atrás, não poderia partir sabendo que você poderia ser curada aqui. Jovem mestre. Feng Yuxian começou a chorar novamente. Sinto muito. Por causa da minha inutilidade, me tornei um fardo e te atrasei 3 anos inteiros. Desperdicei 3 anos da sua preciosa vida. Yuan enxugou as lágrimas do rosto e sorriu. Isso é bobagem. Eu passaria 10 anos aqui por você, quanto mais 3. Além disso, nenhum tempo meu aqui foi desperdiçado. Aliás, acho que cresci mais aqui do que nos 9 céus. Há muitos seres aqui que rivalizam com o grande e o ancestral dragão, que provavelmente só são encontrados no 9º céu, e ainda estou muito longe de alcançá-los. 3 anos podem parecer muito à primeira vista, mas considerando o quanto Yuan cresceu na expansão primordial, ele provavelmente precisaria de dezenas, se não centenas, de anos para alcançar os mesmos resultados nos 9 céus. Se você diz,
Feng Yuxian assentiu, sentindo-se muito melhor por saber que não estava atrapalhando o crescimento de Yuan. A propósito, como está Ximeili? Aconteceu alguma coisa com ela? Ela perguntou um momento depois. Capítulo 1712. Não se preocupe, nada aconteceu com Ximeili. Ela suportou bem sua tribulação celestial, disse Yuan. Então eu fui a única que ficou nesse estado patético, hein? Ela suspirou. Não se menospreze tanto. Seu caso é especial. A propósito, eu me encontrei com Baixo Tal, Yuan disse de repente. Vê, você fez isso? Você não o matou, não é mesmo? Ela perguntou num tom um tanto nervoso. Não, mas eu o puni um pouco. Vou matá-lo mais tarde, quando visitar o clã do Tigre Branco Celestial. Feng Yuxian começou a refletir em silêncio. Um momento depois, ela falou, jovem mestre, se não for pedir muito, pode me deixar lidar com Baixo Tal? Quero ser eu a puni-lo adequadamente. Yuan assentiu sem hesitar. Se é isso que você quer, então não vou tocar nele. Obrigada, jovem mestre. A propósito, Xiaohua não veio com você para a extensão primordial? Por que ela está tão silenciosa? Perguntou Feng Yuxian de repente. Agora que você mencionou, Xiaohua estava estranhamente quieto nos últimos 2 anos. Xiaohua, você está bem? Ele perguntou a ela. Nenhuma resposta. Yuan franziu a testa e disse, dê-me um momento para ver como ela está. Ele fechou os olhos e entrou em seu dantian através da consciência. Lá dentro, ele podia ver uma pequena figura abraçada aos joelhos, encolhida como uma bola, flutuando sem rumo. Yuan se aproximou da figura de Xiaohua, mas não a incomodou. Ela está dormindo. Não parece haver nada de errado com ela, mas algo parece estranho, pensou Yuan consigo mesmo. Ele continuou a examinar o estado dela sem acordá-la. No entanto, alguns minutos depois, como se sentisse sua presença, Xiaohua começou a abrir os olhos lentamente. Irmão Yuan. Ela olhou para ele com o rosto atordoado, aparentemente ainda meio adormecida. Xiaohua, você está bem? Ela sentiu lentamente e fracamente. Acho que sim. É que tenho me sentido extremamente sonolenta ultimamente, e não consigo lutar contra isso. Não sei por quê. Nunca me senti assim antes. Posso verificar seu corpo? Yuan perguntou com uma expressão preocupada. Sim. Yuan pressionou suavemente os dedos contra o pulso de Xiaohua e usou sua energia espiritual para sondar o interior do corpo dela. Tudo parecia saudável. Ela não estava ferida nem doente. No entanto, o fluxo de seu ki estava normalmente lento, uma condição típica de alguém enfraquecido, com o corpo instintivamente tentando conservar energia. Algo a está forçando a conservar seu ki, mas o quê? Yuan ficou completamente perplexo com a condição dela. Ele tentou vasculhar as memórias do deus maligno, já que ele era parente do clã Azura. No entanto, assim como na vida de Tian Yi, havia pedaços faltando. Parece que não está doendo agora, mas isso pode mudar no futuro. Preciso descobrir a causa da condição dela o mais rápido possível. Xiaohua, o renascimento de Feng Feng foi um sucesso, então você pode dormir em paz e não se preocupar com ela. Yuan acariciou sua cabeça com um movimento suave. Quem está preocupado com aquele pombo, idiota? Xiaohua fechou os olhos e adormeceu novamente. Yuan olhou para ela por mais alguns momentos antes de deixá-la sozinha e retornar ao mundo exterior. Há algo errado com Xiaohua, ele explicou a situação para Feng Yuxian. O quê? O que aconteceu com ela? Não sei, mas ela está em um estado de conservação de energia espiritual. Algo a está afetando, mas não dá para saber o quê. Yuan se virou para olhar a Fênix Primordial e perguntou, você pode dar uma olhada na minha amiga? A Fênix Primordial assentiu silenciosamente. Pai, eu também gostaria de tomar emprestado seu conhecimento, disse Yuan em voz alta. É seu pai? Exclamou Feng Yuxian, pois ainda não sabia da existência do monarca primordial. Eu explico isso para você mais tarde, disse Yuan. O monarca primordial apareceu um momento depois, e Feng Yuxian ficou chocada ao ver o quanto ele se parecia com Yuan. Não, é mais preciso dizer que ele era o jovem mestre quando era apenas uma criança. Ela gritou interiormente. Yuan recuperou Xiaohua de seu dantian e a carregou em seus braços enquanto ela dormia profundamente. Nunca vi essa condição antes. Consigo sentir algumas maldições sobre ela, mas elas não têm relação com a condição dela, disse a Fênix Primordial. A propósito, você também tinha essas maldições, mas elas foram dissipadas junto com sua outra maldição. Ela olhou para Feng Yuxian e disse, você deve estar falando da maldição do Imperador Celestial. Eles proíbem aqueles que a possuem de reconhecer certas informações. Para impedir que os 9 céus questionassem a existência de jogadores da Terra, o Imperador Celestial lançou uma maldição sobre aqueles abaixo do 7º céu. Agora que penso nisso, nunca questionei quando o jovem mestre desapareceu no ar. Olhando para trás, parecia que eu estava sendo afetado por uma ilusão, disse Feng Yuxian. O cálice sagrado da purificação não apenas removeu a maldição da linhagem de Feng Yuxian, mas também anulou a maldição do Imperador Celestial sobre ela, permitindo que ela tivesse consciência dos jogadores como pessoas que não eram de seu mundo. Será que isso vai me livrar da maldição do Imperador Celestial? Pensou Yuan. No entanto, ele não tinha pressa em remover a maldição do Imperador Celestial, pois isso poderia atrair a atenção do Imperador Celestial. Além disso, a maldição quase não tinha efeito sobre ele devido à sua incapacidade de avançar sem primeiro aprimorar seu físico. Portanto, se ele se livrasse da maldição do Imperador Celestial agora, ele só atrairia atenção indesejada, sem nenhum benefício real. Essa garota humana, ela está lutando com outra alma. Para ser mais preciso, a alma dela está lutando contra si mesma. O monarca primordial disse de repente. O quê? Yuan olhou para ele com uma expressão interrogativa. A monarca primordial continuou. A alma dela contém 2 almas separadas.
É quase como o deus dragão, que originalmente tinha duas almas em um corpo. No caso dela, duas almas habitam uma única alma e corpo, e elas estão subconscientemente em conflito entre si pelo controle do corpo. Duas almas em uma. Yuan rapidamente se lembrou da outra personalidade que Xiao Hua havia revelado antes. Capítulo 1713. Agora que você apontou, ela realmente tem duas almas em uma, e é quase impossível notar sem olhar nas profundezas da alma dela. Até eu não percebi, afinal. A Fênix Primordial murmurou com uma voz ligeiramente surpresa, pois nunca tinha visto tal fenômeno antes. Yuan lembrou-se do que Xiao Hua lhe revelou e disse. Ela disse que havia outra personalidade selada dentro dela. Uma alma pode ser selada dentro de outra alma? Não sei muito sobre humanos, então não posso lhe dizer com certeza, disse o monarca primordial. A Fênix Primordial então disse, esta pequena humana, eu posso sentir o poder da reencarnação nela, mas não é do tipo natural. Yuan olhou para ela com as sobrancelhas levantadas e perguntou, o que isso significa? Para nós, Fênix, podemos reencarnar naturalmente sem qualquer ajuda externa, e sempre permaneceremos Fênix, não importa quantas vezes reencarnemos. Embora os humanos também reencarnem naturalmente ao morrer, eles não reencarnarão com a mesma identidade, portanto, não terão a mesma linhagem ou talentos inatos. No entanto, isso ainda pode ser alcançado com a ajuda de técnicas e tesouros. Quanto a esta pequena humana, sua reencarnação foi forçada, o que significa que ela passou à força pelo processo de reencarnação antes que sua alma chegasse ao rio do renascimento, onde todas as almas devem entrar antes de poderem reencarnar. Isso é algo ruim? Perguntou Yuan. O processo em si pode ser antinatural, mas não há nada inerentemente negativo nele. No entanto, o mesmo não pode ser dito sobre as técnicas ou tesouros envolvidos em sua reencarnação. Tesouros e técnicas tão poderosos tendem a ter efeitos negativos que podem afetar o indivíduo no futuro. É claro que não estou dizendo que esta pequena humana vivenciou algo assim. Estou apenas falando de forma geral. Entendo. Então, há uma maneira de impedi-los de lutar entre si? O monarca primordial então falou, há duas maneiras. Como ambas as almas estão ativas, você pode selar ou destruir completamente uma delas. Se houver apenas uma alma, não haverá luta. Não, isso está fora de questão. Yuan recusou imediatamente a proposta. Então você só pode separar as duas almas e replicar o que o deus dragão fez. Parece bom. Você sabe como posso separar as almas deles? Essa é a parte complicada. As almas deles estão tão interligadas que será incrivelmente difícil separá-las perfeitamente, e qualquer erro pode levar à destruição de uma ou de ambas as almas. Yuan franziu a testa. Não posso aceitar tais riscos. Tenho outra opção. Se você descobrir a fonte da reencarnação dela, talvez encontre algumas pistas. Se não conseguir descobrir sozinho, pode trazê-la de volta para cá, e talvez eu consiga fazer algo a respeito, disse a Fênix Primordial. A fonte de sua reencarnação, o clã Azura, Reino Primordial. Yuan murmurou para si mesmo. Ele já planejava visitar o Reino Primordial, mas a condição de Xiao Hua tornou isso um pouco mais urgente. Pouco depois, Yuan colocou Xiao Hua de volta em seu dantian. Mesmo que eu queira trazê-la de volta para cá, pode ser difícil para mim retornar, disse Yuan então. Afinal, eu vim para a extensão primordial por acidente. Nesse caso, talvez eu possa ajudar, Yingzi falou de repente. Sério? Yuan olhou para ela com intriga. Como morador das sombras, tenho a habilidade de marcar sombras, o que me permite mover de qualquer sombra até elas, independentemente da distância. No entanto, só posso ter uma marca ativa por vez, e atualmente tenho a extensão Oca marcada. Entendo, mas nesse caso você precisará. Sim, precisarei estar com você se quiser levá-lo de volta à expansão primordial. Em outras palavras, Yingzi precisava seguir Yuan até os 9 céus para trazê-lo de volta à expansão primordial. Tem certeza? Yuan perguntou a ela. Ela assentiu. Posso voltar quando quiser e quero ver o mundo humano. Além disso, ainda tenho muito a aprender sobre os humanos. Esse mundo não tem essência caótica, então você não será capaz de cultivar ou repor a energia que você exauriu. Não me importo. Não é como se eu fosse ficar lá para sempre, disse ela. É mesmo. Se essa é sua decisão, não direi mais nada. Yuan assentiu. Sem dizer mais nada, Yingzi se transformou em uma silhueta negra e entrou na sombra de Yuan, juntando-se temporariamente ao seu time. Agora que tenho um método para retornar à expansão primordial, preciso visitar o reino primordial. Yuan cerrou os punhos com determinação. Você está pronto para retornar ao seu mundo? Perguntou o monarca primordial. Yuan olhou para Feng Yuxian, que se virou para olhar a Fênix Primordial. Vamos ter uma conversa séria na próxima vez, mãe Feng Yuxian disse a ela. A Fênix Primordial assentiu calmamente, mas seus olhos brilharam de alegria. Feng Yuxian entrou no corpo de Yuan no momento seguinte. Estou pronto para retornar agora, disse Yuan um momento depois. O monarca primordial assentiu e criou uma fenda. Antes que você vá, o monarca primordial o interrompeu enquanto ele dava um passo à frente. Entretanto, o monarca primordial não continuou falando, aparentemente refletindo sobre algo. O que foi? Perguntou Yuan. Não se preocupe. Eu te aviso quando você voltar da próxima vez. Ainda é muito cedo para você saber, ele disse finalmente. Yuan estreitou os olhos, desconfiado. Tudo bem. Então, até a próxima, pai. Yuan entrou na fenda e desapareceu da expansão primordial. O que você estava tentando dizer a ele? Perguntou a Fênix Primordial depois. O monarca primordial apenas lançou-lhe um olhar frio antes de desaparecer sem dizer uma palavra. Kuf. Finalmente de volta ao seu estado normal, hein? A Fênix Primordial balançou a cabeça, sem se importar com o monarca primordial. Após retornar aos 9 céus, Yuan se viu em um cenário desconhecido. No entanto, com a abundância de energia espiritual, ele estava, sem dúvida, de volta aos 9 céus. Capítulo 1714. Onde estou?
murmurou Yuan enquanto observava os arredores. No entanto, antes que pudesse realmente prestar atenção ao que acontecia, notou vários anúncios aparecendo no céu quase simultaneamente. Parabéns! O jogador Yuan se tornou o primeiro jogador a aprender uma técnica de nível celestial. Parabéns! O jogador Yuan se tornou o primeiro jogador a criar um tesouro de nível império. Parabéns! O jogador Yuan se tornou o primeiro jogador a se tornar um ferreiro divino. Parabéns! O jogador Yuan se tornou o primeiro jogador a criar um tesouro de nível celestial. Parabéns! O jogador Yuan se tornou o primeiro jogador a se tornar um verdadeiro ferreiro divino. O céu foi bombardeado com anúncios relacionados às conquistas que Yuan havia alcançado na expansão primordial, exatamente como Wang Xuin especulou. Quase todos os jogadores nos 9 céus estavam olhando para o céu em choque naquele momento, com os olhos e bocas arregalados de descrença e admiração. Mais de 3 anos se passaram desde que Yuan desapareceu dos 9 céus, e os jogadores se acostumaram a jogar cultivo online em paz, sem qualquer comoção. De fato, com exceção de alguns jogadores, a presença do jogador Yuan havia desaparecido de suas mentes, tornando-se algo semelhante a uma lenda urbana. Devido à sua falta de presença, alguns até se perguntaram se o jogador Yuan havia se aposentado do cultivo online. No entanto, este foi apenas o começo do choque dos jogadores. Assim que finalmente conseguiram passar do nome jogador Yuan, e começaram a ler o restante do anúncio, seus olhos saltaram das órbitas e seus queixos caíram no chão. Técnicas de nível celestial? Criando tesouros de nível celestial? Como assim? Os melhores jogadores mal começaram a criar tesouros de nível terrestre. Que porra o jogador Yuan anda aprontando? Ele desapareceu por 3 anos e voltou com essa bomba? Espere um segundo. Nós só progredimos para o 4º céu. Como ele conseguiu uma técnica de final de jogo, quanto mais criá-las? Por que esses anúncios apareceram quase simultaneamente? Não tem como ele ter feito todos eles em sequência em tão pouco tempo. Os jogadores estavam cheios de perguntas. Alguns jogadores ficaram tão chocados e distraídos com esses anúncios que morreram porque estavam no meio de uma batalha quando ela aconteceu. No entanto, por mais que quisessem respostas, perceberam que talvez nunca as descobrissem. Cultivo Online era um jogo misterioso com uma editora fantasma. Ao contrário de outros jogos, ninguém podia obter ajuda da administração, então todos estavam por conta própria. Alguns jogadores tentaram buscar ajuda de cultivadores poderosos por acreditarem que os administradores estavam disfarçados de NPCs. Infelizmente, nenhum de seus esforços resultou em nada. A maioria dos jogadores já aceitou o fenômeno por trás do cultivo online e parou de questioná-lo. Assim como as pessoas do 9 céus não questionam a existência dos jogadores. Entretanto, sem o conhecimento dos jogadores e até mesmo de Yuan, os anúncios só apareceram entre o 1º céu e o 6º céu. Então as pessoas no 7º céu e acima não estavam cientes das atividades dos jogadores. Dito isto, um único ser acima do 7º céu estava ciente de suas atividades, dentro de seus aposentos privados. O Imperador Celestial olhava para os anúncios feitos recentemente com uma expressão profunda no rosto e suas sobrancelhas franzidas de forma preocupada. Jogador Yuan, eu sabia que havia algo diferente em você. Pensar que você havia reencarnado naquele mundo abandonado. Eu jamais imaginaria, murmurou para si mesmo. Após um momento de silêncio, ele balançou a cabeça e suspirou. Não, isso não é prova suficiente. Há uma pequena chance de que este jogador não seja parente dele. Quem estou enganando? Nem mesmo os ferreiros mais talentosos dos 9 céus poderiam se tornar um verdadeiro ferreiro divino em tão pouco tempo. Só existe uma pessoa capaz de realizar tal feito. O Imperador Celestial levantou-se do trono e caminhou até uma das janelas abertas, olhando para o mundo abaixo dele. Você finalmente retornou, o apóstolo de Shura, refinador do céu, e a calamidade que destruirá este mundo. Os outros podem ter falhado, mas eu o deterei de uma vez por todas, pois este é meu dever como Imperador Celestial. O Imperador Celestial cerrou os punhos, os olhos cheios de raiva e determinação. O Imperador Celestial prosseguiu invocando o sistema e configurando-o. O bloquear o acesso do jogador Yuan ao sistema? Confirmar. O jogador Yuan foi bloqueado de acessar o sistema? Se você não conseguir acessar o cultivo online, ficará preso naquele mundo e não poderá me causar problemas. O Imperador Celestial exibiu um sorriso satisfeito no rosto. Porém, só por precaução, devo enviar algumas pessoas para garantir que ele vá embora deste mundo. A figura do Imperador Celestial desapareceu no momento seguinte. Enquanto isso, no 4º céu, Yuan recebeu várias notificações que o fizeram sentir diversas emoções em rápida sucessão. Você foi bloqueado do sistema? Você não tem mais acesso ao cultivo online? Desconectando. Jin. O sistema Shura detectou atividades incomuns? O sistema de Shura foi ativado? Você recebeu acesso ao sistema de Shura? O sistema de Shura substituiu o sistema de Hashara? Tentando sair. Você não consegue sair? Yuan exibia uma expressão perplexa enquanto tentava compreender a situação. Meu acesso ao sistema foi bloqueado? E o sistema do Shura? Não é. Yuan compreendeu rapidamente a situação. O sistema original, aquele usado por todos os outros jogadores, era chamado de sistema Hashara. Entretanto, seu acesso ao sistema havia sido bloqueado. Provavelmente foi feito pelo Imperador Celestial porque ele viu meus anúncios. Percebendo isso, o sistema Shura, que obviamente estava relacionado a Shura, a entidade desconhecida que lhe deu o poder da supremacia celestial, foi ativado, impedindo-o de perder o acesso ao cultivo online. No entanto, desconectar. Yuan tentou desconectar-se. Você não consegue sair? O sistema Shura não suporta tal função? Não consigo sair? Você só pode estar brincando comigo. Yuan gritou alto, sua voz ecoando em todas as direções.
Capítulo 1715. Embora Yuan não conseguisse mais sair do cultivo online, ele rapidamente se acalmou, pois havia questões mais importantes em jogo. Se o Imperador Celestial estiver ciente da minha presença, devo simplesmente remover sua maldição. Ele estava um pouco preocupado que o Imperador Celestial pudesse rastreá-lo através da maldição. No entanto, ele não usou imediatamente o cálice sagrado da purificação, pois havia uma chance ainda maior de o Imperador Celestial perceber que ele ainda estava no cultivo online se sua maldição fosse quebrada. Não. Nunca ouvi falar de nenhuma maldição que possa ser usada como rastreador. No entanto, o conjurador pode, na maioria das vezes, sentir sua maldição sendo destruída e rastreá-la de volta ao local onde foi destruída. Se ele destruísse a maldição do Imperador Celestial, havia uma boa chance de que o Imperador Celestial enviasse alguém para verificar o local e descobrisse que ele ainda estava no cultivo online. A partir deste momento, preciso me mover sem alertar o Imperador Celestial, pelo menos até encontrar e ativar a montanha espiral do dragão nos 9 céus e reconectá-la com a Terra. Compre primeiro. Preciso encontrar Meixiu e os outros para informá-los da minha situação. Yuan examinou os arredores com sentido divino para entender melhor sua localização. No entanto, viu milhares de indivíduos voando em sua direção, com os rostos tomados pelo pânico. De fato, dezenas de milhares de pessoas em uniformes de guarda já o cercavam. Yuan usou sua máscara e esperou pacientemente que eles se aproximassem, já que não pareciam estar com o Imperador Celestial, pois não tinham o cultivo e a atmosfera necessários. Poucos momentos depois, um dos guardas, que parecia ser o líder, aproximou-se dele. Embora o guarda parecesse calmo e feroz à primeira vista, seu olhar estava repleto de preocupação e medo. Sou da guarda real da família Ning, de sobrenome Sao. Posso saber sua identidade? Perguntou o guarda respeitosamente. Embora Yuan não percebesse, sua presença naquele momento era semelhante à de Long Wu King, absolutamente tirânica e avassaladora para aqueles ao seu redor. Aos olhos dessas pessoas, Yuan não era diferente de um monstro em pele humana. Xiao. Meu sobrenome é Xiao, disse Yuan. Então, Sênior Xiao, o que o trouxe à casa da família Ning? Você está aqui pela família Ning? Tem um encontro com eles? Continuou o guarda Sao perguntando. A família Ning era uma das famílias mais influentes do Quarto Céu. Na verdade, eles eram essencialmente membros da realeza. Yuan havia invadido seu espaço privado sem aviso, e seus gritos anteriores os alertaram. No entanto, os guardas não ousaram fazer nada precipitado por causa de sua presença. Embora seu cultivo pareça estar apenas no reino do soberano espiritual, seu cultivo real é definitivamente muito mais elevado. Ele deve ser um dos enviados dos céus superiores. O guarda engoliu em seco, nervoso. Família Ning? Desculpe, mas não queria me intrometer. Vim aqui por acidente. Vocês sabem onde fica a grande seita mística? Já estou indo. Ah, então você está com a grande seita mística. Não é de se admirar que você esteja emitindo uma presença tão avassaladora, Sênior Xiao. Os guardas suspiraram aliviados após confundirem Yuan com a grande seita mística. Minha presença? Yuan murmurou. Jovem mestre, sua presença agora é avassaladora, forte o suficiente para fazer aqueles guardas desmaiarem se chegarem mais perto. Feng Yuxian revelou sua situação a ele. Ao ouvir isso, Yuan olhou para o guarda à sua frente, que parecia estar lutando para se manter acordado por algum motivo. Ah! Ele rapidamente suprimiu sua presença. Não queria te assustar com a minha presença. Peço desculpas se causei algum problema. Não foi problema nenhum. Ficamos apenas um pouco alarmados com uma presença desconhecida. Só isso, Sênior Xiao. O guarda Sao fez uma reverência. De qualquer forma, sobre a direção da grande seita mística. A grande seita mística está localizada do outro lado deste mundo. No entanto, se você estiver disposto a esperar alguns dias, eles virão para cá, disse o guarda Sao. Por quê? O que está acontecendo aqui? A família Ning organiza um torneio mundial a cada 7 anos para permitir que a geração mais jovem mostre seus talentos. A maioria das seitas costuma enviar seus discípulos mais promissores, e a grande seita mística é uma delas. É claro que este torneio é aberto a indivíduos, então mesmo aqueles sem qualquer afiliação podem participar. Aliás, tivemos o maior número de participantes este ano. Entendo, disse Yuan. Ele ponderou consigo mesmo. Meixiu e os outros ainda devem estar treinando com Kela na grande seita mística, mas há uma chance de que venham aqui para participar. Esperar alguns dias não fará mal. Eu ainda preciso de um tempo para estudar o sistema de Shura também. Se o Sênior Xiao quiser, você pode ficar com a família Ning enquanto isso. Nós lhe mostraremos nosso quarto de hóspedes real, se você nos permitir. Yuan assentiu. Tudo bem. Vou incomodá-lo por alguns dias. É uma honra servi-lo. O guarda Sao conduziu Yuan ao seu quarto de hóspedes mais luxuoso, geralmente reservado para os líderes das 3 grandes seitas. Por favor, sinta-se em casa por enquanto. Entraremos em contato novamente em breve após falar com Sua Majestade. Yuan assentiu e esperou na sala enquanto o guarda Sao notificava a família Ning sobre a situação. Enquanto isso, na grande seita mística, um grupo de jovens homens e mulheres se reuniu na frente de Kellan como um grupo de soldados rasos. A família Ning sediará um dos maiores torneios em poucos dias, do qual participarão a maioria dos maiores talentos do Quarto Céu. Quero que todos vocês participem e me mostrem os resultados de seus treinamentos nos últimos 3 anos. Quem vencer o torneio receberá uma recompensa especial. Quem abandonar o torneio primeiro será punido, disse Kellan a Meixiu e aos outros. Ele continuou, e se ninguém ganhar o torneio, vou mandar todos vocês para o inferno. Entenderam? Sim. Todos responderam com entusiasmo, com os olhos cheios de espírito de luta. Capítulo 1716. Vocês receberam alguma notícia de Yuan recentemente? Kellan perguntou à facção de selamento de demônios depois. Todos ali se viraram para olhar para Meixiu e Shu Liuxian, já que geralmente eram eles que estavam em contato com Yuan.
Não tive notícias dele. Meishiu balançou a cabeça. Eu também não, pelo menos não depois do seu último retorno. Ele disse quanto tempo duraria o festival do Deus Dragão? Kellan continuou perguntando. Não, ele não fez isso. No entanto, provavelmente não deve demorar tanto tempo, pelo menos considerando o tipo de provas que ele teve que enfrentar. Yuan mencionou os 3 testes para ela antes de retornar para participar do festival do Deus Dragão. Entendo. Mantenha-me informado. Meus superiores têm me importunado ultimamente por falta de informações. Eles estão ficando impacientes, especialmente o Senhor Celestial Shu. Poucos dias depois, Kellan levou a facção de selamento de demônios para a localização da família Ning com a grande seita mística. Enquanto isso, o chefe da família Ning solicitou uma audiência com Yuan depois que o guarda-sal explicou a situação a ele. Meu sobrenome é Xiao. Yuan cumprimentou um homem de meia-idade vestindo um par de vestes douradas enquanto estava sentado em um trono majestoso. Sei que você veio aqui por acidente, mas estamos felizes em servir alguém dos céus superiores, Sênior Xiao. Se precisar de ajuda durante sua estadia, não hesite em pedir. Obrigado. Agradeço sua hospitalidade. Se não se importa que eu pergunte, por que você desceu ao quarto céu? Eu deveria procurar alguém, mas não temos nenhuma informação sobre ele, então estou apenas vagando por aí por enquanto. Entendo. E quanto à grande seita mística? Qual é a sua relação com eles? Tenho alguns amigos lá. Já que estou aqui, posso muito bem visitá-los. Afinal, já faz muitos anos. A conversa não durou muito. Yuan voltou para seu quarto para estudar o sistema Shura. Status do personagem. Refinador do céu. Cultivo. Soberano espiritual de primeiro nível? Núcleo do dragão caótico. Mestre caótico perfeito? É isso. Yuan ficou sem palavras com a simplicidade do seu novo status de personagem. Além disso, seu nome havia mudado para Refinador Celestial por algum motivo. Ele pegou um item aleatório do seu anel de armazenamento e o inspecionou. E saco de veneno. Descrição. Um item raro obtido por aranhas demoníacas. Pode ser usado para encantar armas ou para criar pílulas de veneno. O sistema foi capaz de analisar os itens corretamente, o que foi bom o suficiente para Yuan. Sacola de veneno, hein? Este foi um dos primeiros itens que consegui, mas nunca encontrei um bom uso para ele. Agora que aprimorei o abismo estrelado para o abismo nefasto, ele é essencialmente inútil. Apesar de sua inutilidade, Yuan relutou em jogá-lo fora. Logo depois, guardou-o de volta em seu anel espacial e continuou experimentando o novo sistema. À medida que o torneio se aproximava, mais e mais pessoas se reuniam no território da família Ning. A algumas centenas de quilômetros da residência da família Ning, uma estrutura semelhante a um coliseu havia sido construída especificamente para o torneio, com seu design grandioso capaz de comportar a imensa multidão que chegará para testemunhar o evento. Sênior Xiao, gostaria de assistir ao torneio com a família Ning? Sua Majestade disse que preparou um lugar para você. Por precaução, perguntou o guarda-sal a Yuan na véspera do torneio. Yuan usou seu sentido divino para varrer a multidão. Um sorriso surgiu em seu rosto ao ver Meishiu e os outros. Claro, vou assistir. Ele assentiu. No dia do torneio, Yuan se encontrou com a família Ning antes de irem para o torneio. A família Ning era composta pelo Imperador Ning, suas 4 esposas e seus 21 filhos. O Imperador Ning fez sua família se apresentar a Yuan. Yuan se apresentou em seguida. Sênior Xiao, por que você está usando uma máscara? Perguntou uma das crianças mais novas. Não tenho nenhum motivo especial. Só gosto de usar máscaras. Yuan tirou a máscara para mostrar seu belo rosto. Naturalmente estava disfarçada, pois ele havia tomado uma pílula de alteração de aparência antes de sair do quarto. Você deve ser muito forte, já que veio dos céus superiores. Quão forte você é, Sênior Xiao? Perguntou outro, curioso. Que forte, hein? Boa pergunta. Eu também não sei quão forte estou agora, já que não tenho nada para escalar corretamente. Você consegue destruir estrelas com os punhos? Perguntou outra criança. Acho que ainda estou muito longe de realizar tais feitos, infelizmente. Chega de incomodar o Sênior Xiao. Precisamos ir agora, ou vamos nos atrasar. O Imperador Ning finalmente interveio para detê-los. Logo depois, eles foram escoltados até a área do torneio por um grupo de guardas poderosos. A maioria deles estava no auge da iluminação espiritual, com alguns no reino divino. Ao chegarem, sentaram-se na área reservada apenas para a família Ning. No entanto, abriram uma exceção para Yuan e permitiram que ele se sentasse com eles. A multidão barulhenta rapidamente ficou em silêncio quando a família Ning chegou, e quase todos ali estavam com a cabeça baixa em direção aos seus assentos. Kellan foi um dos poucos indivíduos que não abaixou a cabeça, pois a família Ning não era diferente de uma família comum aos seus olhos. Ele nem estava prestando atenção na família Ning naquele momento, mas no misterioso indivíduo mascarado sentado com eles. Aquele homem é formidável. Apesar dos esforços de Yuan para suprimir sua presença, Kellan podia instintivamente sentir que Yuan era uma pessoa poderosa. Ei, você sabe a identidade daquele homem mascarado da família Ning? Kellan se virou para perguntar a Dudalmi, o líder da grande seita mística. Não, eu não reconheço. No entanto, para poder se sentar com a família Ning, sua origem deve ser extraordinária, comentou Dudalmi, pensativo. É mesmo. Kellan continuou a encarar Yuan. Percebendo seu olhar, Yuan encarou Kellan de forma um tanto provocativa. Interessante. Um sorriso animado surgiu no rosto de Kellan.
Capítulo 1717. O imperador Ning se levantou e começou seu discurso logo após a chegada deles. Minha família Ning dá as boas-vindas a todos para o torneio de estrelas em ascensão deste ano, onde todos com menos de 27 anos podem participar, independentemente de sua origem ou afiliação. Antes de revelar a recompensa, permita-me explicar as regras deste torneio primeiro. Antes de mais nada, cada um de vocês receberá um oponente da mesma idade que você. À medida que o torneio avança e há menos participantes, a disparidade de idade aumentará naturalmente. Há uma formação de proteção ao redor desta arena, então você não precisa se preocupar em ser morto acidentalmente. No entanto, seus oponentes ainda podem desistir. Uma vez que eles desistam, você está proibido de atacar. Se você causar dano ao seu oponente depois que ele desistir, você também será desclassificado. Técnicas marciais que danificam diretamente a alma também são estritamente proibidas. Se você for pego, poderá ser punido com a morte. Várias regras depois, o imperador Ning revelou as recompensas. O vencedor do torneio deste ano receberá uma pílula milagrosa inata. Os espectadores e participantes ficaram boquiabertos ao ouvir a recompensa. Uma pílula milagrosa inata poderia aumentar significativamente os talentos inatos de alguém e transformar um cultivador comum em um talentoso. No entanto, elas são incrivelmente raras e inestimáveis devido aos materiais extremamente raros necessários para sua fabricação. Depois, o imperador Ning disse: antes de começarmos o torneio, gostaria de apresentar a todos vocês um estimado convidado. Este é o Sênior Xiao, o enviado dos céus superiores. O enviado dos céus superiores. Kela murmurou para si mesmo. Gostaria de compartilhar algumas palavras antes de começarmos o torneio, Sênior Xiao? Perguntou o imperador Ning. Yuan ponderou por um momento antes de responder com uma pergunta. Você se importa se eu tornar o torneio deste ano um pouco mais emocionante? Ah? O que você tem em mente? Os olhos do imperador Ning brilharam, seu interesse despertado. Se me permitir, gostaria de dar aos melhores participantes a oportunidade de lutar comigo. Se eles me derrotarem, darei a eles uma recompensa à parte. E isso é, mas com seu cultivo. O imperador Ning hesitou em deixar alguém tão poderoso quanto Yuan participar de um torneio destinado à geração mais jovem. Yuan riu e disse: você provavelmente não vai acreditar em mim, mas eu realmente me classifiquei para participar deste torneio. O quê? Você é tão jovem assim? Os olhos do imperador Ning se arregalaram de choque. Ele já havia sentido a presença de Yuan antes, e era absolutamente aterrorizante. Não era algo que alguém tão jovem deveria sentir. Para esse jovem ser tão talentoso, ele provavelmente veio do nono céu. O imperador Ning engoliu em seco, nervoso. Não se preocupe, não vou ser muito duro com eles e imporei várias restrições a mim mesmo, Yuan assegurou-lhe. O imperador Ning ponderou por um momento antes de concordar. Tudo bem, vamos lá. Parece divertido também. Após receber a aprovação do imperador Ning, Yuan deu um passo à frente e falou em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Naturalmente, ele disfarçou a voz para que Kellan e os outros não pudessem reconhecê-lo. Durante este torneio, qualquer participante entre os 20 melhores poderá me desafiar. Meu cultivo será suprimido até o pico de grão-mestre espiritual. Aliás, me qualifico para participar deste torneio, pois tenho menos de 27 anos. Se você me derrotar, eu lhe darei uma técnica de nível supremo ou um tesouro de nível império. Uma técnica de nível supremo e tesouros de nível império geralmente só podem ser adquiridos dentro do sétimo céu e acima, então recebê-los como recompensa no quarto céu era uma oportunidade única na vida. Até o imperador Ning ficou chocado com a recompensa generosa. No entanto, apesar da imensa recompensa, todos os participantes compreenderam o desafio que os aguardava. Simplesmente chegar ao top 20 já era uma jornada incrivelmente difícil, mas derrotar alguém capaz de oferecer recompensas tão valiosas seria exponencialmente mais difícil, mesmo que essa pessoa tivesse suprimido seu cultivo até o auge do grão-mestre espiritual. Grão-mestre espiritual? Nos subestimar será a ruína dele. Essa recompensa será minha. Wang Ming esfregou as mãos como se já tivesse vencido. Ao ver isso, Kellan olhou para ele e zombou. Você é quem o está subestimando. Aquele homem é formidável e insondavelmente perigoso. Se eu reprimisse meu cultivo ao nível dele, nem ousaria dizer que teria confiança em vencê-lo. O quê? Sério? Os membros da facção de selamento demoníaco o encararam com os olhos arregalados. Não conseguiam imaginar Kellan perdendo para ninguém, nem mesmo para Yuan. E quanto ao cultivo do espírito soberano? É esse o seu verdadeiro cultivo? Perguntou Wang Bingbing. Parece ser o seu verdadeiro cultivo, mas estou sentindo outro poder dentro dele, diferente de tudo que já vi antes. É caótico e destrutivo, disse Kellan. Acho que sempre há um peixe maior, principalmente nos céus. Yuan pode finalmente ter alguma competição mais tarde. Xilang riu baixinho. Certo, eu decidi. Kellan disse de repente. Todos vocês desafiarão aquele homem dos céus superiores. Se algum de vocês vencer, eu lhe darei uma recompensa especial que deixaria até meus próprios discípulos com inveja. E o torneio? Perguntou Hong Xiuquan. Esqueça. Eu te trouxe aqui para avaliar seu progresso e suas limitações, mas depois de ver os participantes, não tenho dúvidas de que você chegará ao topo com facilidade. No entanto, aquele homem é outra história. Você poderá realmente testar seus limites com ele. Algum tempo depois, o torneio começou oficialmente. Volto já disse Meixiu logo após o início do torneio. Verificando Yuan, Xu Liuxian perguntou. Ela sentiu. Ele apareceu nos anúncios, então pensei que tivesse voltado. No entanto, ele ainda não se desconectou, então talvez ainda esteja na expansão primordial. Os anúncios provavelmente foram atrasados porque ele está muito longe. Provavelmente. Não vai demorar muito. Ela desconectou no instante seguinte. Quando ela retornou à Terra e viu Yuan dormindo pacificamente, ela acariciou seu rosto e lhe deu um beijo gentil antes de retornar ao cultivo online. Ainda não? Xu Liuxian perguntou.
Não. Meishiu balançou a cabeça. Capítulo 1718. Assim que o torneio começou oficialmente, 100 duplas de participantes entraram em suas plataformas individuais. Como havia dezenas de milhares de participantes, levaria semanas, se não meses, para terminar o torneio se eles fizessem uma partida de cada vez. Nenhum dos membros da facção de selamento demoníaco foi escolhido para a primeira sessão, então eles apenas permaneceram em sua área aguardando sua vez. Alguns deles encaravam Yuan, tentando analisá-lo. Li Jinshi tinha o olhar mais intenso, mas não foi porque ela reconheceu Yuan. Por que sinto essa sensação estranha no estômago ao olhar para essa pessoa? Ela se perguntou consigo mesma. Era uma sensação inexplicável com a qual ela não estava familiarizada. Ela se perguntou se essa sensação era um desejo natural de lutar contra alguém forte ou algo completamente diferente. Arte da espada do Lótus Ardente. Um belo jovem de cabelos pretos e ruivos lançou uma técnica de espada poderosa e deslumbrante, chamando instantaneamente a atenção dos espectadores. Deve ser Xing Shen, o discípulo número 1 da seita da espada do Lótus Ardente. Sua arte com a espada é tão grandiosa e poderosa quanto dizem. Ele definitivamente merece o título de espada que tudo queima. Várias plataformas adiante, uma linda jovem empunhava um leque verde enquanto saltava pela plataforma com movimentos graciosos, parecendo uma dançarina. A fada Ling está linda como sempre. Eu escalaria 1000 montanhas só para ter um vislumbre de sua beleza. Embora muitos participantes fossem discípulos de seitas, a maioria vinha de clãs e famílias proeminentes que se estendiam por todo o quarto céu. Embora esses indivíduos também pudessem ser discípulos de várias seitas, eles estavam ali principalmente representando suas famílias, promovendo a força e o orgulho de suas linhagens. O resto dos participantes eram cultivadores desonestos, e uma parcela considerável deles se destacou dos demais, principalmente por seu comportamento e atitude em relação ao torneio. Droga! Este evento é muito difícil. Quem poderia ganhar isso? Gritou um indivíduo específico após perder para seu oponente. Havia outros jogadores além da facção de selamento demoníaco presentes no torneio. Se eles estavam qualificados para participar ou não era outra história. 3 anos podem não parecer um período significativo para aqueles nascidos no mundo do cultivo, mas para os da Terra, 3 anos era um período considerável. Nesse período, toda a base de jogadores do cultivo online fez um progresso notável em seu cultivo, avançando muito além do que até mesmo pessoas talentosas nascidas nos 9 céus poderiam alcançar, embora nem todos os jogadores tenham feito progressos significativos. Isso se deveu em grande parte ao fato de que nem todos buscaram o progresso com o mesmo nível de esforço ou determinação. No entanto, aqueles que se dedicaram a melhorar alcançaram patamares muito além do que indivíduos do mesmo calibre, nascidos nos 9 céus, normalmente conseguiriam alcançar. Em outras palavras, mesmo os jogadores com talentos medianos conseguiram superar os talentosos nativos dos 9 céus, graças à assistência do sistema. O sistema proporcionou aos jogadores vantagens que permitiram um crescimento e um progresso de cultivo mais rápidos, algo que o talento natural por si só não conseguia. No entanto, aos olhos dos nativos dos 9 céus, os jogadores pareciam simplesmente gênios extraordinários. Mesmo que alguns sentissem que algo estava fora do comum, a maldição do Imperador Celestial fez sua mágica, fazendo com que a presença e as conquistas dos jogadores parecessem completamente normais. Quanto aos participantes presentes no torneio, a faixa etária era bastante variada. Havia competidores com apenas 10 anos de idade e outros com apenas 27, que mal atingiam o limite máximo de idade para participação. Dito isso, nenhum dos participantes mais jovens esperava vencer. Eles estavam lá apenas pela experiência e para mostrar seus talentos para que outros pudessem prestar atenção neles no futuro. É também por isso que normalmente havia apenas uma única recompensa para o torneio, e geralmente não era tão grandiosa quanto a pílula milagrosa inata. Isso tornou o anúncio do Imperador Ning ainda mais chocante para os participantes, já que um prêmio tão valioso superou em muito suas expectativas. Vencedor, Xing Shen. Um dos juízes anunciou de repente. Quando a partida terminava, o vencedor recebia uma pílula de recuperação para ajudá-lo a recuperar seu cultivo exausto para a próxima luta, mas ele não lutava imediatamente. Sempre que um estágio estivesse disponível, a próxima dupla seria imediatamente chamada para ele. Como as plataformas eram protegidas por formações de restauração, qualquer dano causado a ela se repararia sozinho. 1 hora depois, Shimuron foi o primeiro membro da facção de selamento de demônios a ser chamado ao palco. Volto já, disse ele a eles antes de caminhar calmamente em direção ao palco. O oponente de Shimuron chegou ao palco antes dele. Imperador espiritual de 7º nível, hein? Shimuron sorriu interiormente. Vou lhe dar uma chance de desistir, disse Shimuron ao seu oponente enquanto liberava seu cultivo do 3º nível da iluminação espiritual. Em apenas 3 anos, Shimuron progrediu até a iluminação espiritual. Mas não foi só ele. Todos os membros da facção de selamento demoníaco conseguiram alcançar a iluminação espiritual. Na verdade, não levaram nem 3 anos. Passaram os 2 primeiros anos aprimorando suas bases e o último ano aprimorando seu cultivo. Naturalmente, isso não se devia apenas ao sistema. Kellan também lhes havia fornecido inúmeros tesouros que, embora inestimáveis no quarto céu, eram abundantes em seu reino. Esta é uma das muitas razões pelas quais as pessoas buscam o favor daqueles que vêm dos céus superiores, já que o que é considerado lixo nos reinos superiores é frequentemente considerado tesouro nos céus inferiores. Iluminação é espírito. Quem poderia imaginar que um gênio desses apareceria neste torneio? Aquele veterano dos céus deve estar se culpando agora. Não tem como ele conseguir preencher a lacuna entre o grão-mestre espiritual e a iluminação espiritual, não importa de onde ele venha. Os espectadores ficaram chocados com a presença de um cultivador da iluminação espiritual, já que a maioria dos outros participantes estava abaixo do rei espiritual, com alguns abaixo do soberano espiritual.
Capítulo 1719. Iluminação espiritual, hein? Eles cresceram, murmurou Yuan com um sorriso por trás da máscara. A facção de selamento de demônios não só o alcançou em termos de cultivo, como até o ultrapassou. Naturalmente, se eles conseguiriam se comparar a ele em destreza, era uma história completamente diferente. O oponente de Shimuron engoliu em seco, nervoso, ao perceber que estava no estágio de iluminação espiritual. No entanto, o jovem não desistiu e deu um passo à frente. E daí se você está na iluminação espiritual? Eu jamais desistiria. É mesmo? Shimuron murmurou enquanto pegava uma adaga de nível espiritual. Uma das regras do torneio proibia os participantes de usar tesouros acima do nível espírito, pois isso contrariaria o propósito do torneio. Afinal, eles deveriam exibir seus talentos, não sua riqueza. A única razão pela qual não havia restrição ao cultivo era simplesmente porque o cultivo de alguém era considerado um talento. O oponente de Shimuron recuperou uma espada de nível espiritual, e eles começaram a lutar logo depois. Os espectadores esperavam que Shimuron dominasse completamente o oponente logo no início da luta, mas ele contrariou as expectativas ao começar a brincar com o oponente. No entanto, isso não quer dizer que ele estivesse brincando. Em vez disso, ele estava propositalmente igualando a velocidade e a força do oponente. Quem é aquele jovem no salão de iluminação espiritual? Não o reconheço. O imperador Ning perguntou ao guarda-sal, que guardava a área deles com vários outros guardas poderosos. O guarda-sal recuperou uma tira de jade com informações sobre todos os participantes e disse: o nome dele é Shimuron. Não temos muitas informações sobre ele, mas ele vem treinando com um membro de alto escalão dos Senhores Celestiais na grande seita mística há alguns anos. O quê? Alguém dos Senhores Celestiais está no quarto céu? Eles estão aqui agora? O imperador Ning levantou-se em choque ao ouvir essa informação. Os Senhores Celestiais são figurões nos céus superiores, quem dirá no quarto céu? Até mesmo membros da realeza como o imperador Ning precisam abaixar a cabeça ao falar com eles. Sim, ele veio aqui com o líder da grande seita mística. Seu idiota! Por que ninguém me avisou? Devíamos tê-los convidado para sentar conosco assim que soubemos da presença deles. Você tem ideia de como isso nos deixa mal? Gritou o imperador Ning com raiva, fazendo com que todos se virassem na direção deles. Eu também não sabia até ver a informação agora mesmo. Vou convidá-lo agora mesmo. O guarda-sal abaixou a cabeça e saiu no instante seguinte. Assim que o guarda-sal saiu, o imperador Ning olhou para Yuan e suspirou. Peço desculpas por isso, Sênior Xiao. Você conhece os Senhores Celestiais? Claro que sim. Quem nunca ouviu falar deles nos céus? Respondeu ele calmamente. Acabei de perceber o quão tola foi minha pergunta. O imperador Ning coçou o queixo, envergonhado. Enquanto isso, o guarda-sal se aproximou do líder da grande seita mística e perguntou: Sênior Du, acabamos de receber a notícia de que um membro dos Senhores Celestiais veio ao torneio com sua grande seita mística. O senhor sabe onde este estimado convidado está agora? Sem dizer uma palavra, Dudalmi desviou o olhar para Kellan, que estava parado bem ao seu lado. Ao ver isso, o guarda-sal imediatamente entendeu a situação e reconheceu Kellan como alguém dos Senhores Celestiais. Embora a presença de Kellan estivesse reprimida, não havia como esconder a imensa aura que seu corpo naturalmente exalava. Até uma criança ignorante perceberia que ele era um especialista poderoso à primeira vista. Prezado convidado dos Senhores Celestiais. Sua Majestade, o imperador Ning, respeitosamente solicitou sua presença em sua humilde cabine com sua família, se não se importar. Kellan olhou para o local de onde a família Ning estava assistindo, mas seu olhar não estava direcionado ao imperador Ning. Em vez disso, eles estavam encarando Yuan. Claro, ele disse com um sorriso animado. Obrigada. Por favor, siga-me. Kellan olhou para os outros e disse: vou ficar fora um pouco. Ele seguiu o guarda-sal até a barraca da família Ning. Quando Kellan chegou, o imperador Ning se levantou e imediatamente se desculpou. Gostaria de apresentar minhas mais profundas desculpas pelo convite tardio, prezado convidado. Só fui notificado de sua presença agora. Está tudo bem. Como devemos nos dirigir a você, prezado hóspede? Kellan. Kellan? Comandante Kellan? O deus dos físicos? O imperador Ning quase não conseguia acreditar no que ouvia ao ouvir o nome de Kellan e reconhecê-lo. Isso mesmo. Não precisa agir tão formalmente. Embora eu tenha aceitado seu convite, não foi por causa da família Ning, disse Kellan enquanto seu olhar se voltava para Yuan, que observava calmamente as partidas, ignorando Kellan completamente. Nenhuma única reação, mesmo depois de descobrir minha identidade, hein? Kellan sorriu interiormente. O imperador Ning percebeu instantaneamente o que Kellan estava tentando lhe dizer e não tentou prolongar a conversa, temendo que isso pudesse irritar Kellan. Entendo. Então não vou te incomodar. Se precisar de alguma coisa, é só me avisar. Kellan pegou a cadeira que havia sido colocada ao lado do assento do imperador Ning e a moveu diretamente para o lado de Yuan. Kellan sentou-se com um baque forte, e sua aura imediatamente começou a colidir intensamente com a de Yuan. O ar entre eles ficou denso de tensão, e a atmosfera na cabine tornou-se arrepiante. O imperador Ning e sua família instintivamente afastaram seus assentos de Kellan e Yuan. Temiam por suas vidas, mas nenhum deles ousou reclamar. Os dois permaneceram em silêncio por vários minutos até que Kellan quebrou o silêncio. Então, de onde você é? Um lugar bem longe daqui, Yuan respondeu com indiferença. Você realmente se classifica para este torneio? Claro. Você acha que estou mentindo? Kellan virou a cabeça para olhar para Yuan. Yuan fez o mesmo. Embora seus olhos estivessem escondidos pela máscara, seus olhares se confrontavam com uma intensidade que combinava com suas auras. Sentindo o olhar de Yuan através da máscara, Kellan sorriu e disse: quer treinar mais tarde? Eu vou igualar seu cultivo. Você sempre convida estranhos para treinar com você? Perguntou Yuan. Só se eles fizerem os pelos da minha pele formigarem. Yuan riu baixinho. Vou pensar nisso.
Capítulo 1720. O que há para pensar? Posso dizer que você é alguém que anseia por uma boa batalha tanto quanto eu. Além disso, seu físico. Kellan baixou o olhar para o físico de Yuan. Suas roupas e botas são tesouros de nível celestial. Sua família ou seita o mimaram, o que é compreensível. Este jovem não tem nem 28 anos e sua aura já é avassaladora. Seu cultivo também é enganosamente baixo. Não há dúvida de que ele pode lutar contra alguém vários reinos acima do seu. Yuan pode ser um monstro, mas esse cara está em um nível totalmente diferente. Kellan comparou Yuan ao monstro misterioso à sua frente. Embora Yuan estivesse usando roupas que cobriam a maior parte de sua pele, Kellan ainda conseguia perceber que ele tinha um físico poderoso. Você é um refinador corporal como eu, não é? Perguntou Kellan. Eu tempero meu corpo sempre que tenho oportunidade, mas não posso dizer que sou estritamente um refinador corporal. Yuan balançou a cabeça. Isso é um completo absurdo. Mesmo refinadores corporais talentosos e hardcore no nono céu terão dificuldade em atingir o seu nível na sua idade. Kellan não acreditava nem um pouco em Yuan. Meu nível? Qual você acha que é o meu nível? Não posso dizer com certeza sem trocar alguns socos com você, mas é definitivamente tão extraordinário quanto aquela energia sinistra dentro do seu corpo. Ah? Ele consegue sentir minha essência caótica mesmo que eu a tenha escondido o máximo que pude? Yuan ficou levemente surpreso. Embora Kellan pudesse sentir algo sinistro dentro de Yuan, era apenas uma sensação, e ele não fazia ideia do que era. O olhar de Yuan se voltou repentinamente para os membros da facção de selamento de demônios e perguntou: essas crianças são suas? Kellan balançou a cabeça e disse: não, na verdade não. Estou apenas treinando-os. Eles não são realmente meus discípulos. Eles não são seus discípulos, mas você ainda está disposto a treiná-los? Eu não sabia que os senhores celestiais eram tão generosos. É complicado e não sei sobre os outros, mas não me importo em treinar estranhos, desde que eles mostrem promessa e determinação. Você está confiante de que eles conseguirão chegar ao top 20? Perguntou Yuan. Claro, tenho confiança de que eles dominarão o torneio inteiro e chegarão ao top 20 a menos que comecem a brigar entre si. No entanto, um deles certamente vencerá o torneio. Kellan falou com orgulho, como se estivesse falando dos próprios filhos. Entendo. Então que tal isso? Se um deles conseguir me derrotar, eu treino com você. Kellan não respondeu imediatamente porque nem ele estava confiante de que conseguiriam derrotá-lo enquanto seu cultivo estivesse suprimido para grão-mestre espiritual. Não. Preciso confiar neles, especialmente naquele monstrinho que um dia pode rivalizar com Yuan. Não acredito que eles não consigam derrotar um grão-mestre espiritual, mesmo que o oponente seja um prodígio dos céus, pensou Kellan, afastando a dúvida. Tudo bem, ele disse um momento depois. Muito bem. Yuan não disse mais nada e voltou a assistir ao torneio. Eu voltarei, disse Kellan antes de voar de volta para os outros, diretamente da cabine. Sobre o que você conversou com ele, Li Jinshi perguntou, com o rosto cheio de curiosidade. Aquele homem é muito mais poderoso do que eu esperava, mas isso não significa que vocês não tenham chance de vencer. Ele será rebaixado ao posto de grão-mestre espiritual. Se vocês, que também são capazes de derrotar aqueles acima do seu reino, não conseguirem derrotar alguém do nível dele. Ah, esqueça. De qualquer forma, vocês precisam derrotá-lo, não importa o que aconteça ou viram. Caso contrário, forçarei todos vocês a suportar um ano inteiro de inferno que faria até os discípulos da minha seita desejarem a morte, independentemente de Yuan ter retornado ou não. Os membros da facção de selamento de demônios engoliram em seco, nervosos, ao ver a expressão séria de Kellan. Embora Kellan não tivesse mencionado nada sobre sua luta com Yuan, eles instintivamente sentiram que algo significativo estava em jogo. Se você o comparasse a Yuan, como você, Shimei Li perguntou de repente. Kellan interrompeu antes que ela pudesse terminar a frase. Yuan é muito talentoso, provavelmente um dos indivíduos mais talentosos que conheço. Mas este homem está em outro nível. Não quero me gabar, mas estou muito confiante na minha capacidade de avaliar as habilidades das pessoas com um olhar. Qual é o tamanho da disparidade entre eles, na sua opinião? Perguntou Li Jinshi. Kellan ponderou por um momento antes de responder. Se Yuan estivesse no reino do soberano espiritual, provavelmente conseguiria derrotar alguém no reino do imperador divino, até mesmo no reino do soberano divino com alguma dificuldade. No entanto, esse homem conseguirá derrotar alguém no reino da ascensão imortal. A diferença entre soberano divino, ancestral divino e ascensão imortal é insondavelmente vasta. Claro, isso é só uma estimativa, já que eu nunca lutei com ele. Pelo que sabemos, ele pode ser mais fraco, ou até mais forte. Cara, é muito difícil acreditar que alguém lá fora possa superar Yuan a tal ponto. É assim que se sente um sapo num poço? Nunca pensei que veria esse dia, mas, infelizmente. Hong Xiuquan suspirou. Ei. Por que você está agindo de repente como se Yuan não fosse mais relevante? Ainda estamos falando do Yuan do passado. Quem sabe o quanto ele melhorou nos últimos 3 anos? Shu Liuxian falou de repente com a testa franzida. Calma, irmã Shu. Não estamos menosprezando Yuan. Ele ainda é um monstro. Só estamos surpresos que alguém seja ainda mais monstruoso do que ele, disse Wu Zhao. No entanto, o que a irmã Shu disse tem mérito. Não vemos Yuan há 3 anos, então não podemos compará-los de forma justa. No entanto, todos concordamos que Yuan, 3 anos atrás, perderia para esta potência, certo? Vou guardar minha opinião até lutar contra aquele homem, disse Li Jinshi. Eu também, concordou Wang Xiuyin. Ao mesmo tempo, Feng Yuxian perguntou a Yuan sobre Kellan. Quem era aquele homem? E por que ele está treinando Mei Xiu e os outros? Yuan sorriu e disse, deixe-me explicar. É uma longa história, no entanto. Felizmente temos bastante tempo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.